Vemos à nossa frente um cara baixo, magro e de cabelos escuros, que era um estudante universitário comum e pensava que poderia viver sua vida feliz com sua namorada. Seu nome é Edward. Seus sonhos foram destruídos um dia quando chegou o fim do mundo, apareceu um vírus que começou a transformar as pessoas em zumbis. Uma doença terrível surgiu do nada e, literalmente em questão de momentos, tomou conta do mundo inteiro. Ruas da cidade, vários edifícios administrativos e de entretenimento, recantos e recantos, tudo isso estava à mercê de criaturas estúpidas. Toda a situação acabou por ser muito triste para o nosso protagonista e sua namorada. Ela, como muitos habitantes do planeta, sofreu o mesmo destino terrível. A partir deste momento, ele é forçado a sobreviver neste mundo louco com sua namorada, tentando protegê-la e, se possível, também curá-la. Vemos um dos zumbis acorrentados com uma mochila nas costas, caminhando em direção ao supermercado. Depois de entrar, ele começa a olhar lentamente em volta e a encher sua mochila com produtos que conseguiram sobreviver. Estou prestes a sair para a loja e na minha cabeça de zumbi ouço uma ordem para trazer várias latas de refrigerante bem na saída da loja. Poucos minutos depois, vemos Edward e o mesmo zumbi sentados no telhado do prédio, que diz que depois de vários dias de treinamento, ficou mais fácil para ele controlá-lo. Nosso personagem principal está tentando mais uma vez entender como ele, como um estudante universitário comum, chegou a essa vida. Há meio mês apareceu um vírus que transformou a maioria das pessoas em zumbis, cuja única preocupação era a fome. Os sobreviventes tinham que se esconder para não serem comidos. Pouco depois do início do caos, Edward aprendeu que poderia controlar zumbis usando seus poderes. Depois de algum tempo de treinamento, Edward aprendeu a estabelecer uma conexão com zumbis, com a ajuda da qual pode controlá-los como marionetes. Em determinado momento, nosso protagonista consegue controlar apenas um indivíduo, que por enquanto o segue por onde ele passa. Num dia de sol, vemos o personagem principal deitado na cama cujo telefone recebe uma ligação. Uma voz de mulher sai do alto-falante do telefone, repreendendo Edward por ainda não ter acordado, após o que ele dá um pulo abrupto, percebendo que é a voz de sua namorada. Ao ouvir a voz de Bella, um sorriso aparece em seu rosto. Eles começam a ter uma conversa agradável, e depois de algum tempo, nosso protagonista decide pedir que ele faça algo por ele. A garota concorda imediatamente, o que causa uma grande surpresa no rosto de Edward, porque ele ainda nem declarou a essência de seu pedido. Nosso personagem principal começa a agradecer a sua namorada, dizendo o quão gentil ela é e o quanto ela a ama. E literalmente, um momento depois, um horror selvagem aparece em seu rosto devido aos gritos de Bella. Edward dá um pulo e suor frio brota em seu rosto. Ele percebe que tudo isso foi apenas mais um dos pesadelos que nunca param de atormentar sua alma e mente. Depois de se recuperar do susto, ele deixa seu abrigo, do lado de fora do qual está sentado um zumbi acorrentado, sobre o qual ele ainda perde o controle assim que baixa a guarda. Ao fechar os olhos e usar seus poderes, ele novamente estabelece uma conexão mental e controle sobre o corpo do cadáver ambulante. O principal objetivo de Edward, neste momento, é chegar à casa de Bella, que fica no final da rua e está completamente infestada por uma enorme horda de comedores de cérebro. Em um dos prédios próximos, um forte estrondo é ouvido, fazendo com que todos os zumbis na área comecem imediatamente a perseguir sua fonte. Nosso protagonista entende que esta é sua chance de chegar ao apartamento da namorada. Ele imediatamente decide perder tempo e, junto com seu boneco, corre na direção oposta. Olhando pela janela e tentando entender o que exatamente causou aquele barulho, ele vê 2 sobreviventes pedindo socorro, gritando de dor e sofrimento enquanto são comidos vivos. Para a surpresa de Edward, ele percebe que não sente nada, olhando para esses 2 homens sendo comidos por zumbis como se estivesse absolutamente indiferente. Nosso personagem principal diz que não importa o que aconteça. Seu objetivo principal é encontrar Bella e ordena que os zumbis saiam e inspecionem a casa de sua namorada. Ela deve estar em algum lugar próximo. Através dos olhos do fantoche, Edward vê um acidente de carro, perguntando-se se há pessoas vivas nos carros, ordenando aos zumbis que sigam em frente. Ao notar um ônibus vermelho envolvido em um acidente, ele lembra que era Bella quem estava nele e decide verificar a presença do corpo dela dentro do ônibus. Ele vê na sua frente uma garota alta e esguia com um vestido ensanguentado e segurando a cabeça de um zumbi na mão direita. Uma garota com olhos vermelhos brilhantes imediatamente percebe alguém atrás dela e corre para atacá-lo. Sem ter tempo de reagir, a garota em um instante com um raio perfura a marionete controlada por Edward. Nosso protagonista não consegue acreditar no que vê. Os sentimentos dentro dele lhe dizem que Bella, que está na frente dele, também está infectada com o vírus.
Edward entende que não pode permitir que a garota mate seu boneco, porque neste caso ela simplesmente fugirá e decide assumir o controle dele usando seu poder. O espírito imaginário do personagem principal, que sai de seu corpo, começa a se mover em direção à alma de sua namorada. A alma de Bella parece incrivelmente indefesa e ao mesmo tempo terna, estando no vazio absoluto que a rodeia por todos os lados. Tentando assumir o controle dela, uma forte explosão de energia é ouvida, afastando Edward e impedindo-o de executar seu plano. Em tempo real, a menina começa a ficar cheia de raiva e com todas as suas forças atira o zumbi no chão que ela segurava nas mãos todo esse tempo. Nosso protagonista entende que ela está resistindo. Se ele não conseguir controlar sua mente, ela permanecerá assim para sempre. Tendo ganhado determinação, ele não vai recuar, pois salvar Bella é uma de suas principais tarefas no caos que o cerca há muito tempo. Fazendo outra tentativa de controlar Bella, a emanação sutil de sua alma, no entanto, toca a consciência da frágil garota indefesa. Em tempo real, o corpo da menina se acalma, e nosso personagem principal, sentado em um prédio próximo, exala porque suas tentativas foram coroadas de sucesso. Edward ordena que ela se aproxime dele, ignorando seu pedido, ela congela por um tempo e então tira um incompreensível cristal vermelho da nuca do zumbi. Você não entende o que está acontecendo. Nosso personagem principal vê sua namorada colocando esse cristal na boca. O corpo do nosso protagonista é dominado por uma sensação incompreensível e estranha, pela qual ele entende que essa coisa restaura as forças e a saúde de sua namorada. Tendo finalmente alcançado Edward, Bella fica em frente a ele e, sem se mover, o olha diretamente nos olhos, ao que ele percebe que ela cheira bem. O protagonista pressiona a testa na namorada, prometendo e esperando que, com certeza, encontrará uma maneira de consertar tudo, quando de repente a ligação com ela é interrompida. Edward não tem tempo de entender por que exatamente a conexão foi quebrada e, naquele exato momento, Bella o joga no chão. Devido ao enfraquecimento da conexão espiritual, a garota corre para a vítima à sua frente com um desejo selvagem de matá-la. No último momento, momentos antes do impacto, nosso protagonista consegue recuperar o controle do corpo da namorada e diz que deveriam ir para um local mais seguro e limpá-la. Depois de algum tempo, eles se encontram não muito longe de uma loja de roupas, cercados por uma multidão de zumbis, enquanto Edward, usando suas habilidades, sente o desejo de Bella de matar os mortos-vivos. Ele se lembra do mesmo cristal vermelho que está na nuca dos devoradores de cérebros e decide ajudar a namorada a conseguir mais alguns no caminho para a loja. Sem sequer ter tempo para pensar em dar uma ordem, Bella, num piscar de olhos, corre para um dos zumbis em pé e o joga no asfalto com um golpe poderoso. Edward percebe que, se não intervir o mais rápido possível, sua namorada poderá ficar fora de controle e ele deverá encontrar um antídoto para ela o mais rápido possível. Nosso personagem principal, com zelo frenético e desespero, corre para a batalha contra os zumbis, ajudando Bella. Os dois se fundem em uma dança elegante e sangrenta em questão de minutos, lidando com um grande número de comedores de cadáveres em seu caminho. Nosso personagem principal exala, enxugando o suor da testa após a batalha e permitindo que sua namorada colete o máximo de cristais possível e os absorva. Edward consegue perceber que, quando sua namorada come essa coisa, sua força física aumenta e, o mais importante, que a raiva de Bella lhe dá mais força. Ao entrar em nossa loja de roupas, o protagonista começa a vasculhar as coisas e escolher um look para a namorada, enquanto sorri e pensa em todo tipo de vulgaridades. Depois disso, eles vão ao banheiro para lavar vestígios de sangue e sujeira de Bella, e também jogar fora seu vestido velho e rasgado. Edward começa a remover lentamente e com sua cautela habitual coisas de seu corpo frágil, delicado e elegante. Tendo terminado todos os preparativos lavando e trocando Bella, eles se sentam juntos em uma cadeira para respirar e pensar no que fazer a seguir. Enquanto trança o cabelo da namorada, Edward ouve o barulho em seu estômago e entende que ela também precisa de apoio constante de seu corpo na forma daqueles cristais muito vermelhos. Sem pensar duas vezes, ele decide ir caçar com Bella para saciar sua fome e ao mesmo tempo praticar manter uma conexão com ela. Depois de algum tempo, por algum motivo ele desmaia, então nosso personagem principal tem que usar uma casa vizinha como refúgio. Na manhã seguinte, a garota recupera o juízo e é recebida por Edward, que esteve de guarda todo esse tempo e a protegeu enquanto ela dormia. Olhando para a namorada, ele percebe que os olhos dela mudaram um pouco e parecem mais enérgicos. Talvez isso se deva ao fato de que, ao comer sua própria espécie, ela evolui com o tempo. Edward percebe que seu plano original de se esconder com Bella nas colinas tem muitas desvantagens e muito provavelmente ele poderá se machucar se ela ficar com fome,
portanto, eles terão que se estabelecer na cidade. Olhando para sua faca de cozinha cega, ele se lembra que em algum lugar próximo deveria haver uma loja familiar de espadas artesanais de Anna, que era muito popular. Olhando para Bella, ele entende que deve tentar protegê-la com todas as suas forças. E tendo recolhido todos os itens essenciais, eles vão até a loja para pegar uma boa arma. Enquanto isso, a mesma Anna está sentada em uma cadeira com os pés sobre a mesa. E ao lado dela, um cara observa o que está acontecendo com binóculos. Esse cara chama Anna, dizendo que notou duas pessoas se aproximando da loja dela. Olhando o que está acontecendo, o cara diz que eles deveriam avisá-los. E os zumbis da loja, se não fizerem isso, vão pegar as espadas dela. Ao que Anna responde que gritar só vai atrair zumbis. Enquanto isso, Edward e Bella penetram fundo na loja, chegando perto da porta onde está escrito Workshop e tentando abri-la. De repente, há um estrondo e um zumbi furioso os ataca por trás da porta. Nosso protagonista consegue reagir e pular para trás, cobrindo sua amada consigo mesmo e tentando analisar e prever como deverá lutar. Quando o comedor de cadáveres decide realizar outro ataque, Edward consegue se esquivar para o lado e, com um movimento hábil da mão, USA a faca de cozinha para cortar a mão. Depois disso, ele decide contra-atacar e executar um chute circular que envia o zumbi voando em direção à parede mais próxima. Fazendo uma corrida relâmpago em direção ao zumbi caído no chão, ele pula sobre ele, coloca a faca atrás de sua cabeça e está prestes a enfiá-la no coração do comedor de cadáveres. De repente, o mutante consegue torcer a perna e chutar Edward para longe dele na outra direção. Eu observo tudo o que acontece e, vendo que Edward falha, Bella em um instante se encontra atrás das costas do zumbi e com um golpe poderoso perfura seu corpo. Este zumbi claramente acaba sendo mais forte que os soldados comuns e, mesmo depois de receber sérios danos, consegue reagir e tenta contra-atacar, mas erra. Tendo uma vantagem numérica e percebendo que agora é o momento de desferir o golpe decisivo, nosso personagem principal tenta apunhalar um zumbi desavisado pelas costas. Depois disso, com um golpe muito forte e na medida do possível, ele enfia uma faca de cozinha bem na cabeça do zumbi mutante, fazendo-o cair no chão com um rugido furioso. Edward olha em volta percebendo que esse zumbi aprimorado conseguiu matar um grande número de pessoas. Por um segundo passa por sua cabeça o pensamento de que, se existem indivíduos como ele, então talvez existam criaturas muito mais terríveis e perigosas. Ele ouve os passos de Bella atrás dele e se vira para se certificar de que está tudo bem com ela e que ela não foi ferida após a batalha. A garota tira o cristal da cabeça do zumbi e está prestes a engoli-lo, mas Edward consegue impedi-la. O protagonista, desta vez, começa a examinar o cristal verde, sugerindo que sua cor e portador podem indicar maior concentração do vírus. Ele entende que precisa encontrar um lugar para descansar, porque a situação pode se repetir e os dois perderão a consciência depois que ele entregar o cristal a Bella. Tendo percebido por que eles vieram aqui, ele decide encontrar uma arma adequada entre as muitas espadas. Ele olha as vitrines e percebe que a loja de espadas de Anna faz jus à sua reputação porque a qualidade e o preço das armas são simplesmente divinos. Caminhando pelo corredor, Edward fica alarmado com um som abafado vindo de baixo de um ladrilho no chão, sob o qual pode haver um esconderijo. Levantando uma seção, ele vê à sua frente uma caixa com coisas únicas dentro. Depois de pegar a adaga que estava em nossa caixa, o herói decide que encontrou algo incrível, pois foi escondido de propósito e decide tomá-la para si como arma. Com um sorriso no rosto, os dois saem da loja, felizes por estarem ilesos e terem conseguido tal pegadinha. Anna está observando tudo isso através de binóculos e fica horrorizada por eles terem conseguido derrotar aquele zumbi e pegar sua adaga. Ela está com raiva e furiosa porque esteve aqui todo esse tempo, esperando para entrar e pegar sua adaga favorita. Um conhecido de Anna tenta impedi-la, dizendo que são pessoas claramente incomuns porque conseguiram matar um zumbi mutante, mas a garota ainda vai alcançá-los e levá-lo embora. O cara sugere abandonar a ideia e ir até um ferreiro conhecido para ver se há outros sobreviventes por lá. Anna concorda, dizendo que sua prima também herdou algo de seu avô. Sua habilidade pode não ser tão ruim e eles deveriam ir para lá. Por fim, ela faz um gesto obsceno com a mão direita, dizendo que amaldiçoa aquele que ousou pegar sua adaga preferida. Enquanto isso, nosso personagem principal senta e pensa que agora ele e Bella precisam ter mais cuidado do que nunca, pois a situação em que se encontram ainda permanece envolta em mistérios. Ao chegar ao esconderijo pretendido, ele começa a tratar a porta da frente com um desinfetante para se livrar do cheiro e não atrair outros zumbis. Depois de processar a porta, ele a tranca com um ferrolho. Dizem que esse método de conspiração só é eficaz em locais onde o número de zumbis é pequeno.
Você entende que agora eles estão pelo menos um pouco seguros. Ele decide doar o mesmo cristal verde que eles conseguiram extrair do corpo de um zumbi mutante. Depois que ele coloca um misterioso cristal verde na boca de Bella, sem pensar duas vezes, ela imediatamente o engole sem a menor dúvida. Nesse mesmo segundo, uma dor muito forte surge no peito de Edward, tão aguda e inesperada que o deixa em estado de choque. Com tanta surpresa, ele imediatamente cai de joelhos, percebendo que em um momento perderá a consciência. Segundo as primeiras impressões, pelo menos mais de 20 horas se passaram desde que nossos heróis perderam a consciência. Nosso personagem principal encontra forças para pelo menos sentar e se apoiar na verdadeira cômoda atrás dele, sem entender o que aconteceu com ele e por quanto tempo ficou desmaiado. Ele olha ao redor da sala em que está e percebe que Bella não está por perto e provavelmente ela está fora de controle. Decidindo testar seus superpoderes, ele sente que a conexão entre ele e Bella ainda está ativa e leva a algum lugar externo. Usando seu poder, ele segue em frente, aproveitando a conexão com sua namorada e a vê descendo as escadas, sem entender como ela se move sozinha sem sua ordem. Ele decide segui-la até aquele mesmo lugar e vê Bella parada na frente dele na janela, com o rosto iluminado pelos raios do sol forte e quente. Edward olha para sua namorada com incrível alegria, e em seus olhos há uma leve esperança de que ela finalmente tenha se recuperado. Ele corre até ela e a abraça com força pelas costas, dizendo que está imensamente feliz que sua condição esteja melhorando gradualmente. Ele percebe que o leve choque da situação o fez se perguntar se sua namorada havia recuperado a memória. Ele olha nos olhos dela, segurando seu pescoço delicado com as mãos, dizendo que tudo vai ficar bem, porque pelo menos agora ela tem alguma expressão emocional no rosto e pode se mover sozinha. Ele ordena que ela o siga porque ela provavelmente conseguirá retornar à vida normal se eles continuarem a evoluir e alimentar seus cristais. Os dois saem pelas ruas da cidade, infestada de uma enorme quantidade de zumbis. E Edward também percebe que Bella evoluiu muito e ficou muito mais forte. Enquanto a garota lida sozinha com hordas de zumbis, ele vê que aos olhos dela, eles são como criaturas inferiores, que não merecem o menor direito à vida. Olhando também para sua namorada, Edward se pergunta como ela reagirá quando eles tiverem que enfrentar outros sobreviventes. Ele limpa a sujeira e os hematomas do rosto dela, sabendo que fará o possível para evitar que ela ataque outras pessoas usando suas habilidades de controle. No mesmo momento, ele ouve barulhos e gritos atrás de si, sugerindo que poderiam ser outros sobreviventes. Ele olha em volta e vê ao longe um cara e uma garota cercados por um grande número de comedores de cadáveres caminhando direto em direção a eles. Ele percebe como uma garota armada com uma bela e graciosa katana, em um piscar de olhos, lida com o zumbi mais próximo que tenta atacá-la. Essa garota de longos cabelos pretos e uma faixa vermelha com flores brancas na cabeça se vira para a amiga e diz que elas deveriam voltar à loja. Eles mudam o curso de seu movimento, viram-se em direção ao prédio atrás deles e começam a se aprofundar na loja. Edward, observando de longe toda a situação que está acontecendo, passando despercebido, entende que essa garota é claramente incomum, e há algo nela, claro. Ela não só é habilidosa em combate, mas também não tem medo de zumbis. Uma certa confiança emana de seu corpo, e se ela fosse uma garota comum, já teria ficado pálida e tremido de medo. Ele olha para Bella e sugere que ela também pode ser uma pessoa com habilidades incomuns, e que agora não é o momento certo para conhecê-la. Edward se vira, decidindo ir embora e não se envolver em conflitos, porque isso poderia prejudicar ele e sua namorada. Um cara de cabelo verde, que é claramente amigo da garota com uma katana, percebe nossos personagens principais e decide chamá-los pedindo ajuda. Edward está claramente insatisfeito com a situação atual porque seus gritos atraíram a atenção de zumbis próximos. Ele decide que não há saída de qualquer maneira e precisa ajudar os dois porque se essa garota for realmente uma pessoa com habilidades, ela poderá descobrir a verdadeira essência de Bella. Ele arranca de sua bainha a mesma adaga que eles conseguiram recentemente na loja de espadas e pretende se defender dos zumbis que os atacam. Enquanto isso, a garota com a katana diz ao amigo para não gritar, porque ao fazer isso ele atrai ainda mais hordas de comedores de cadáveres. O cara de cabelo verde ressalta que notou outros sobreviventes e que eles podem ajudá-los. Uma garota de cabelo preto e bandana vermelha se vira e olha para fora da loja do nosso protagonista, que está lidando com comedores de cadáveres. Edward consegue lutar com facilidade, pois após a evolução de Bella, suas habilidades também melhoraram, e agora ele consegue controlar 3 zumbis ao mesmo tempo. Ele usa seus poderes para assumir o controle de zumbis próximos e ordenar que eles simplesmente pisem nele sem tentar atacar e os trata como bonecos patéticos.
Um cara de cabelo verde vê nosso personagem principal lutando com frieza e manda a garota com uma katana, cujo nome é Shanna, prestar atenção nisso. Uma garota linda e esbelta com uma katana, cujo nome é Shanna, diz que isso não a preocupa em nada. O cara de cabelo verde e sua namorada correm em direção ao nosso protagonista, esperando que ele os ajude a se livrar da multidão de zumbis que os persegue. Ao passar por eles, ele agarra a mão de Edward, dizendo-lhe para segui-los e ele os levará para um local seguro. Juntos, eles conseguem escapar das criaturas estúpidas que os perseguem e se refugiam em um beco tranquilo próximo. Shanna tenta analisar a situação com calma, dizendo que só se livraram deles por um tempo. Seu amigo de cabelos verdes tenta recuperar o fôlego e, entre suspiros, agradece muito ao nosso herói por não deixá-los morrer. Ele olha para Bella dizendo que eles são muito legais juntos, porque eles lutaram bravamente e correram bem e aparentemente têm a mesma resistência que sua Shanna. A garota, com uma katana, imediatamente decide se opor ao amigo, dizendo-lhe para não se dirigir a ela como se ela pertencesse a ele, dizendo que eles eram apenas colegas de classe. O cara de cabelo verde, mais uma vez, agradece AOS nossos heróis pela ajuda, convidando-os a virem descansar em seu abrigo, porque tem muita cerveja. Edward agradece, mas decide recusar mentalmente, percebendo que, embora sua namorada pareça uma pessoa normal, seria melhor reduzir ao mínimo o contato com outros sobreviventes. Ele mais uma vez tenta persuadir Edward a ir com eles, ao que Shanna responde que se eles não quiserem ir, não há necessidade de forçá-los. Um momento depois, a garota consegue notar a adaga de Edward saindo e desembainhada e tenta arrebatá-la, mas erra quando ele consegue reagir e devolvê-la. Shanna cai de bruços no chão e sua amiga confusa pergunta o que deu nela e por que ela se comporta dessa maneira na frente de outras pessoas. A insatisfação é claramente visível no rosto da garota com a katana. Ela pergunta onde nosso protagonista conseguiu essa adaga, ao que recebe a resposta de que não lhe diz respeito. Ela continua insistindo em sua opinião, sem uma agressividade tão selvagem no rosto. Ela mais uma vez pergunta onde ele conseguiu essa arma, pedindo que ele lhe conte tudo detalhadamente. Edward responde que ele a pegou em uma loja de espadas, o que causa grande surpresa e mal-entendido em Shanna. Sentada de joelhos, a garota examina a adaga do protagonista, perguntando se algum dos sobreviventes dentro da loja sobreviveu ou se estão todos mortos há muito tempo. Edward desvia o olhar, pedindo a Shanna que se levante e pare de encará-lo da cintura para baixo. Ela imediatamente volta seu olhar para Bella, dizendo que ele não tem nada com que se preocupar porque sua namorada não se importa nem um pouco. Shanna imediatamente corre até Bella, abraçando sua mão e pressionando todo o seu corpo contra ela, dizendo que uma garota tão linda obviamente não sentirá ciúmes. Neste segundo, a ideia de despedaçar a vítima que está ao lado dela passa pela cabeça de Bella, mas Edward consegue ordenar que ela não se mova, usando sua força. Edward avisa que sua namorada não pode falar, ao que Shanna expressa pesar que tal beleza acabou por não ser completamente minha e pede perdão de alguma forma e prove que ele está errado. Nosso personagem principal presume que eles só querem rir dele, e ele não está muito interessado em brigar com pessoas tão mesquinhas que gostam de afastar estranhos. Ele acena com a mão, se vira e está prestes a sair, dizendo que não quer virar parasita e que é melhor ele ir embora. Jacob imediatamente dá um pulo, dizendo que não conseguirá alimentar a namorada. E isso é apenas uma fachada. Para se apresentar como um homem de verdade, ele não deveria se comportar de forma tão arrogante. No mesmo segundo, Edward dá um puxão brusco em direção ao agressor, já que ele claramente não gostou do que disse. Ele agarra Jacob pelas roupas, levantando-o e prendendo-o contra a parede. Jacob imediatamente decide lançar outro insulto à sua namorada, pelo que Edward imediatamente lhe dá um tapa na cara com a mão direita. Nosso personagem principal aponta o dedo para ele, dizendo que isso se chama um tapa na cara bem merecido, e se ele disser mais uma palavra sobre sua namorada, ele lhe dará outra. Jacob imediatamente tenta encontrar ajuda aos olhos de Shanna, que pede a Edward para soltá-lo, dizendo que já bateu nele e não há necessidade de brigar. O agressor claramente não quer se desculpar e admitir sua responsabilidade pelas palavras ditas, então recebe outro tapa na cara com o lado esquerdo da palma da mão. Shanna manda o amigo pedir desculpas, dizendo que a culpa é da boca suja dele e que ele deveria pensar melhor no que diz. Jacob pede perdão com força, pensando apenas que fez tudo isso para economizar comida, da qual eles já têm pouca, considerando os amigos. Emmett imediatamente corre até nosso personagem principal, também pedindo perdão por não imaginar que algo assim pudesse acontecer. Edward decide esclarecer quem são todas essas pessoas e por que elas contam tanto com o fato de Emmett e Shanna conseguirem comida para elas, recebendo em troca que são todos colegas do mesmo internato.
Hammett tenta explicar que Jacob tem uma família muito rica. Por isso ele tem um temperamento tão ruim, ao que Edward acena com a mão e diz que não quer nada com ele. Shanna decide pará-los, dizendo que a velocidade está escurecendo e é melhor eles passarem a noite aqui porque os zumbis são muito mais perigosos à noite. Ela agarra a mão dele no último momento, apertando-a com força e com as últimas forças rezando para que eles fiquem e não saiam. Ela olha nos olhos de Edward, dizendo que ele é muito forte e experiente no combate a OS infectados e que eles precisam de sua ajuda. Ele se vira para ela e com um olhar arrogante diz que recusa tal oferta. Shanna não vai deixar Edward ir assim e continua segurando sua mão apesar de seu descontentamento. A garota olha para o personagem principal com um olhar de pena, dizendo que todos são sobreviventes e precisam ficar juntos e ajudar uns aos outros. Nosso protagonista mais uma vez expressa sua insatisfação ao olhar para Jacob e diz que nunca ajudará em sua vida se tiver a ver com essa pessoa. Ele olha para os colegas de Shanna presentes na sala, dizendo que alimentar essas mediocridades é uma escolha pessoal dela e que ele não vai ajudá-la com isso. A garota tenta pegá-lo, dizendo que concordará em ajudá-los se não estiver conectado com Jacob, e sorri maliciosamente. Shanna diz que eles são alunos do terceiro ensino médio, ao que Edward responde que este é um internato de muito prestígio, e é claro que ele já ouviu falar dele. A menina explica que quando saíram da escola, alguns colegas permaneceram lá e pede ao nosso protagonista que os ajude a chegar lá. Edward olha para eles com uma cara séria, perguntando o que ele receberá por sua ajuda, causando total perplexidade nos olhos daqueles ao seu redor. Emmett fica imediatamente desapontado com as pessoas, dizendo que, em sua opinião, em caso de desastre, as pessoas deveriam ter ajudado umas às outras, mas o mundo ainda continuava incrível. Shanna diz que suas exigências são bastante razoáveis, mas parece que ele já recebeu o pagamento desde que pegou a adaga forjada por sua prima Anna. Edward olha para sua adaga, imaginando como uma garota pequena e frágil, sendo prima de Shanna, poderia forjar uma arma tão incrível. Ela explica que foi o avô deles quem lhes ensinou ferraria, e embora suas habilidades não sejam tão boas, essa adaga ainda é muito boa. Depois disso, ela agarra Bella pelos ombros, sugerindo que eles concordaram com isso, o que significa que deveriam passar a noite com eles e não teriam que se preocupar com nada. Edward explica que nunca deixaria sua namorada sozinha no mundo, sabendo no fundo que se a deixar com pessoas indefesas, só verá montanhas de cadáveres quando retornar. Shanna observa que ele é um homem digno, pois protege sua namorada com muito cuidado e cuidado. Quando as conversas e debates terminam, Emmett decide agradar seus colegas dizendo-lhes que seu novo conhecido concordou em ir para a escola com eles. Uma garota com longos cabelos amarelos diz que eles realmente deveriam ir ajudá-los, porque eles já estão mortos há muito tempo. Shanna se opõe severamente, dizendo que eles devem fazer isso porque ela prometeu voltar e salvá-los. Ela também observa que se não fosse pelos colegas e professores que os protegeram, eles já estariam na barriga de zumbis. O cara de óculos decide concordar com a decisão de Shanna, dizendo que se eles deixarem lá e não voltarem, será muito egoísta. Ele também decide começar a ditar seus termos e fazer planos para o desenvolvimento futuro dos assuntos, AOS, quais Eduardo imediatamente se opõe. Ele explica que todos os presentes não possuem habilidades de combate. Além disso, a maioria deles fará o jogo do inimigo porque se tornarão um alvo fácil. Shanna explica que ele não precisa se preocupar com a segurança deles, pois tudo o que ele precisa fazer é ajudá-los a chegar ao prédio da escola. Um leve pânico e incerteza sobre o que os espera começa a se espalhar entre todos os colegas presentes. O cara de óculos resolve falar novamente, dizendo que se tiver uma arma, em tese conseguirá se proteger. Edward ordena que todos vão para a cama e descansem porque amanhã de manhã eles terão uma prova difícil. Shanna consegue avisá-lo que não vai deixá-lo passar a noite com outros rapazes e que sua namorada deve ficar com outros colegas de classe. Edward claramente tem tempo para pensar em algo, então concorda com um sorriso arrogante e deseja um bom descanso para eles. Ao sair pela porta, ele percebe que não pode deixar a namorada sozinha e deve mantê-la sempre sob controle. Ele usa seus superpoderes para controlar Bella e ver tudo o que acontece através dos olhos dela. Shanna arrasta Bella pela mão, dizendo que hoje ela vai dormir na mesma cama que ela porque não há mais lugares. Chance olha para Bella, perguntando por que ela não se despe antes de ir para a cama, perguntando-se se ela dorme vestida o tempo todo. Presumo que ela seja tímida. Shanna se oferece para despi-la ele mesmo, enquanto pula em cima dela e pressiona o corpo dele contra o dela. Ela se oferece para se despir caso seja tímida, disponibilizando seu corpo para se despir e coloca a mão de Bella em seu peito. Enquanto isso, Edward, estando no quarto dos meninos e deitado na cama, se pergunta por que Shanna de repente colocou isso na cabeça.
Entendo que agora é ele quem controla o corpo da namorada e decide concordar com o pedido do novo amigo. Ele assume o controle do corpo de Bella e joga Shanna na cama, ficando em cima dela, o que a deixa repentinamente surpresa, sem entender o que está acontecendo. Ela começa a despir Shanna lentamente, causando um leve constrangimento em seu rosto, bem como constrangimento por tudo o que está acontecendo. Pensamentos passam por sua cabeça que, embora uma garota a esteja despindo, por algum motivo ela sente como se um cara estivesse olhando para ela, e ela fica incrivelmente envergonhada. O nível de constrangimento começa a diminuir, e Shador decide encerrar essa apresentação o mais rápido possível, dizendo que eles precisam ir para a cama para descansar. Edward claramente não vai parar, e de repente agarra a camisa dela, rasgando-a e contemplando o corpo nu e macio de Shanna. Em seus pensamentos, nosso protagonista sorri para a Shanna neste momento, e promete que não se comportará mais mal, olhando para a imperturbável Bella. Depois disso, Edward ordena que Bella vá para a cama e interrompe a conexão com ela, deixando de controlar seu corpo. Shane, nesse momento, se cobre com algumas das roupas que lhe restam e, insatisfeita, grita com os colegas para que vocês também possam ir rapidamente para a cama. Antes de ir para a cama, ela também afirma que seria muito apropriado para Bella sorrir com mais frequência porque sua beleza merece. Shanna também expressa seus pensamentos de que, inicialmente, imaginou Edward como um agressor que forçou uma garota indefesa a segui-lo. Mas depois que ouvi dele que você não conseguia falar, percebi que ele não era um canalha. Na manhã seguinte, todos os colegas, inclusive nossos heróis, se reúnem na rua perto do abrigo e planejam sua caminhada. Eles discutem um plano para ações futuras e também distribuem suprimentos de água e alimentos para todos. Enquanto isso, Jacob e o cara de óculos assistem tudo isso de lado, julgando Edward por pegar seus suprimentos. Ele claramente ainda está descontente com a situação em que recebeu vários tapas e quer vingança do nosso personagem principal. Edward decide esclarecer quais armas eles possuem para a autodefesa primária, com exceção da katana que Shanna empunha. Você entende que a única arma de autodefesa é uma faca de cozinha. Eles distribuem tudo o que tem para cada um de seus colegas. Algum tempo depois, eles começam a se mover em direção à escola, enfrentando simultaneamente obstáculos em forma de zumbis. Edward entende que Shanna e Emmett trabalham bem juntos e seria muito melhor e mais fácil para os dois sobreviverem nesse caos. Analisando sua conexão com Bella, Edward percebe que os cristais dos zumbis comuns não são mais adequados para a evolução dela. Ele entende que, dado o curso das coisas, ele precisa de mais mutantes ou infectados muito mais fortes. Analisando tudo o que aconteceu, ele entende que zumbis mutantes podem ser encontrados em espaços fechados como hospitais, escolas e comércios. Enquanto Edward pensava, um de seus colegas foi agarrado por um zumbi pela vitrine de uma loja de rua. Ele consegue quebrar a janela e, através de um buraco no vidro, o arrasta para dentro do prédio, deixando todos em estado de choque. Nosso protagonista entende instantaneamente que precisa salvar o pobre sujeito o mais rápido possível. Ele invade a loja por um buraco no vidro e vê como aquele mesmo cara é devorado por um zumbi e consegue controlá-lo. Depois disso, com um rosto frio e imperturbável, em um instante ele corta em pedaços o insidioso comedor de cadáveres. Depois disso, Shanna imediatamente corre para a loja tentando descobrir por que todos estão em pânico e o que aconteceu. Nosso protagonista explica que seu colega não pode mais ser ajudado e que eles precisam seguir em frente porque ele está morto. Após o incidente, todos os colegas destemperados se aglomeram em torno do espelho e discutem o que aconteceu. Zana entende que não deve ceder e, usando suas qualidades de liderança, ordena que todos sigam em frente. Edward observa que não importa o quão estúpida essa garota seja, em momentos críticos ela é bastante decidida. Jacob, que está por perto neste momento, olha para o nosso personagem principal, culpando-o por tudo o que aconteceu. O cara de óculos o agarra pela mão e o arrasta, dizendo que eles precisam ir embora porque, sem a ajuda deles, serão simplesmente comidos. Enquanto Jacob culpa Edward por tudo, o cara de óculos explica que, sem a ajuda dele e de Shanna, eles serão presas fáceis. Ele também percebe que Edward é muito mais severo e de sangue frio do que Shanna, e pode forçá-la a obedecer, deixando-os completamente sozinhos. Jacob reclama que é tudo culpa de Edward, que se atreveu a bater nele, e ele simplesmente se preocupa com sua sobrevivência e com a sobrevivência de seus amigos. O amigo ajeita os óculos, perguntando se parece que quanto menos gente houver, mais vantagens terão. Ele explica que agora depende de Shanna e em seu lugar seria mais inteligente porque nunca conquistará o amor dela. Ele também alerta Jacob contra tomar decisões precipitadas, dizendo que Edward é muito mais forte do que ele. O cara que recebeu vários tapas na cara do nosso personagem principal mostra os dentes,
chamando seu colega de traidor. Enquanto isso, todo o grupo de pessoas segue em frente, tropeçando em outra multidão de zumbis e decidindo o que fazer. Shanna percebe que lutar contra uma pilha tão grande de zumbis é impraticável e se oferece para distraí-los. Edward imediatamente decide não enviar os fracos e se oferece como uma distração. Ele explica que todos os presentes devem encontrar um lugar para se esconder e, quando os zumbis começarem a persegui-lo, devem fugir imediatamente. Emmett, com lágrimas nos olhos, coloca a mão no ombro do personagem principal, agradecendo e dizendo que ele é um homem de verdade. Edward entende perfeitamente que ele é o único candidato adequado, porque se Shanna for distrair os zumbis, a chance dela retornar não é grande. A menina agradece tamanha dedicação ao nosso protagonista, alertando-o e pedindo-lhe cuidado. Depois de ordenar que todo o grupo de pessoas procurasse um lugar para se esconder, ele, acompanhado de Bella, vai a uma loja de eletrônicos. Depois de abrir a porta, os zumbis imediatamente começam a atacá-lo por todos os lados com o desejo de despedaçá-lo. Usando suas habilidades aprimoradas, ele imediatamente consegue assumir o controle de todos os zumbis. Depois de ordenar que os zumbis sob controle não se movam, ele começa a se mover pelas vitrines, recolhendo os celulares das prateleiras. Depois de algum tempo, ele constrói um colar com telefones e pendura um em cada um dos zumbis que assumiu o controle. Ele verifica se os telefones funcionam como pretendido e também ajusta o volume máximo de cada um, preparando seu plano insidioso. Ele abre a porta da loja e ordena que os zumbis corram o mais rápido que puderem na direção oposta ao abrigo onde seus amigos estão. Assim que os zumbis começam a correr, ele usa seu celular para tocar uma de suas músicas favoritas no volume máximo. O som e o volume de várias dezenas de telefones começam a atrair uma enorme multidão de comedores de cadáveres que segue os três fantoches. Neste momento, todos os sobreviventes presentes no abrigo também ouvem os sons da música que emana das proximidades. Observo tudo o que acontece. Shanna acusa o personagem principal de agir como um completo idiota, e seu plano não é pior do que a ideia de uma criança de 5 anos. Você entende que este é o exato momento de que ele estava falando. Ela imediatamente ordena que todos desçam e corram imediatamente. Todos os Odinoklasnik começam a sair das paredes do abrigo em formação e a se mover na direção oposta. Enquanto isso, uma multidão de zumbis continua perseguindo os três fantoches para explorar o som da música. Enquanto os zumbis estão distraídos, os sobreviventes conseguem alcançar Edward e Bella, dizendo que eles têm pouco tempo e devem se apressar. Inesperadamente para todos, o cadáver de alguém cai do telhado de um prédio de vários andares para onde os zumbis foram atraídos. Neste momento, toda a multidão de comedores de cadáveres é fortemente distraída pelo som da queda e volta sua atenção para nossos heróis. Edward percebe que eles têm muito pouco tempo, agarra as meninas pelas mãos e sai correndo, salvando-as. Nossos heróis estão tentando com todas as suas forças escapar da horda de zumbis enlouquecidos que os perseguem. Nosso protagonista está fazendo o possível para convencer os presentes a encontrarem abrigo, pois não poderão lutar contra essas criaturas em campo aberto. Perto dali, eles notam um prédio de vários andares e correm para dentro de uma loja com portas de rosca. A multidão de zumbis que os persegue começa a abrir caminho lentamente por pequenas frestas em prédios e portas, perseguindo nossos personagens principais. Edward percebe que eles estão em uma situação desesperadora e ordena que todos assumam posições defensivas, destruindo as criaturas estúpidas uma por uma. Nossos personagens principais começam a se defender lentamente, lidando com os zumbis que surgem de todas as frestas. Enquanto isso, colegas próximos, liderados por Jacob, não entendem o que fazer nesta situação. O cara de óculos o apoia, dizendo que não sabe o que fazer, assim como ele, pois não houve ordens de Shanna. Neste momento, os zumbis também começam a descer as escadas dos andares superiores do prédio ao som da batalha, da qual nossos heróis se encontram presos em um torno. Um de seus colegas está prestes a gritar sobre o perigo que se aproxima, quando de repente alguém o empurra pelas costas. Ele se vira e vê caras de óculos na frente dele perguntando a Michael por que você está fazendo isso. Ele cai no chão e imediatamente começa a ser comido por uma multidão de zumbis, dos quais ele só consegue gritar e gritar por socorro. Um dos colegas que estava por perto também é atacado por outro zumbi, que com a boca aberta está prestes a arrancar dela um saboroso pedaço de carne. No mesmo segundo, consigo salvar Bella, que na velocidade da luz consegue repelir o ataque do comedor de cadáveres atacante. A menina assustada olha para a nossa heroína, agradecendo do fundo do coração, dizendo que agora ela lhe deve a vida. Enquanto isso, Edward, usando sua habilidade de controlar zumbis, continua a lidar com a multidão na rua. Ele entende que sua força está quase acabando, porque tanto o uso da força esgota seu corpo.
Nosso personagem principal ordena que todos recuem imediatamente para desacelerar, porque se continuarem, nenhum deles sobreviverá. Sons e gritos de socorro são ouvidos nos andares superiores, e Edward ordena que eles não parem e pensem primeiro em sua própria sobrevivência. Usando seus poderes, ele ordena que Bella proteja todos os colegas que estejam em perigo. Ela consegue agarrar a faca de cozinha de um dos defensores e, com sua ajuda, começa a picar o perigo que se aproxima. Depois de algum tempo, ele consegue lutar contra uma horda tão significativa de zumbis, deixando apenas montanhas de cadáveres no chão. Emmett cai no chão de exaustão, enxugando o suor da testa e dizendo que eles estavam tão perto da morte e ele já viu a luz no fim do túnel. Depois que toda a comoção passa, Shanna percebe que 2 de seus colegas desapareceram em algum lugar. Emmett se lembra do que percebeu durante a batalha e viu 2 caras subirem as escadas para os andares superiores do prédio. Shanna segura uma katana na mão, dizendo que ainda tem forças e que eles precisam se levantar e verificar se estão vivos. Edward explica que isso não é necessário e provavelmente eles já estão mortos, porque se há zumbis no primeiro andar, então há no resto. Eles olham para as paredes rachadas e para o teto, de onde podem ser ouvidos gritos e gritos altos. Um leve desespero começa a aparecer claramente nos olhos de Shan. Ela se apoia em sua katana e pensa que 4 pessoas já morreram por culpa dela. Nossa personagem principal tenta acalmar a garota, dizendo que se não fosse pela ajuda dela, todos os seus colegas já teriam morrido há muito tempo. No mesmo momento, um ataque de raiva de um de seus colegas toma conta, e ele, agarrando o cara de óculos, começa a dizer que é tudo culpa dele. Pegando uma faca de cozinha que estava por perto, ele a coloca nas costas e está prestes a esfaquear. Naquele exato segundo, reflexos e reações ultra rápidos permitem que Shanna tire a faca de suas mãos e evite o assassinato. Emmett também decide não se afastar e no mesmo segundo bate na cara do colega, perguntando se ele está louco. Há uma insatisfação óbvia no rosto do cara de óculos e, dadas suas ações, essa claramente não será a última maldade que ele cometerá. Imagem, por sua vez, tenta explicar ao amigo que a arma é para autodefesa e não para apontá-la para as pessoas. Um colega tenta acabar com o conflito emergente dizendo que está tudo bem e, como não se machucou, não deveriam brigar. Edward examina todos os sobreviventes presentes, percebendo que as perdas não terminarão aí e nem todos alcançarão o objetivo final de sua jornada. O cara de óculos está preocupado se Edward viu como ele armou para seu colega e decide descobrir por que ele está olhando para ele tão atentamente. Nosso protagonista responde que estava apenas pensando e que eles não deveriam hesitar e seguir em frente. Enquanto isso, o caminho de nossos heróis passa por um supermercado subterrâneo, em cuja entrada há uma multidão de comedores de cadáveres. Numa das salas deste supermercado subterrâneo, existe uma silhueta estranha, enorme e ao mesmo tempo sinistra. Acontece que é um zumbi ainda maior e claramente muito mais forte do que aqueles que nossos heróis conheceram. Tendo alcançado esta descida subterrânea, nossos heróis começam a descer em uma coluna delgada e bem calibrada. Emmett tenta avaliar a situação, dizem que, a julgar pelo silêncio das instalações locais, não há ninguém aqui. Shanna sugere explorar este lugar e se dividir em pequenos grupos para ajudarem uns AOS outros se algo acontecer. Edward convida Shanna para ficar com todos os outros, enquanto ele, acompanhado de Bella, olha o interior da loja. Aprofundando-se na loja, Edward percebe que após a última batalha, sua psique melhorou significativamente e sua acuidade visual também aumentou. Nosso personagem principal sempre pensa que alguém o está observando desde que entrou no supermercado subterrâneo. O protagonista percebe que os reflexos inatos de sua namorada estão começando a gritar muito alto e, muito provavelmente, há um mutante muito forte por perto. Gritos começam a ser ouvidos nas profundezas da loja, e nossos heróis imediatamente começam a seguir os sons para verificar o que está acontecendo ali. Virando a esquina, eles veem um de seus colegas sendo comido pelo mesmo zumbi mutante, e Jacob apenas observa tudo isso. O cara que está sendo comido por um zumbi grita de dor insuportável pedindo a seus amigos que o ajudem e o salvem. Um momento depois, Zombie decide passar de uma vítima para a segunda, correndo atrás de Jacob, que está ao lado dele. Ele percebe Edward e Bella correndo em sua direção, pedindo-lhes para ajudá-lo. Edward tira sua adaga, percebendo que à sua frente está um inimigo muito forte e formidável, e que ele precisa ser extremamente cuidadoso. Embora o zumbi mutante tenha dimensões enormes, ele ainda é incrivelmente rápido e ágil e quase consegue alcançar Jacob. Depois de alcançá-lo, ele faz um aceno brusco com a mão, fazendo-o voar rapidamente para as prateleiras próximas. Absolutamente sem perder a concentração com a segunda mão livre, ele balança na esperança de espalhar nosso personagem principal pelo chão. Os reflexos de Edward
permitem que ele reaja e evite um ataque que é muito mais forte e rápido do que o de zumbis comuns. O personagem principal entende que não pode hesitar e deve lidar com ele o mais rápido possível antes que Shanna chegue. Ele use seus poderes para afrouxar o controle sobre Bella, dando-lhe total liberdade de ação e a capacidade de lutar com força total. No mesmo momento, como num passe de mágica, ela aparece nas costas do zumbi e desfere um golpe poderoso em toda a extensão de seu corpo. Edward decide usar táticas de ataque de vários lados e, enquanto o zumbi se distrai com a namorada, tenta atacar novamente. Junto com sua namorada, eles conseguem infligir vários golpes perfurantes e cortantes nele, fazendo com que os zumbis sangrem. Tendo recebido uma quantidade suficientemente grande de dano, o mutante continua a resistir. Edward entende que deve encontrar seu ponto fraco. Usando suas habilidades, que recentemente sofreram ligeiras melhorias, ele tenta assumir o controle de um inimigo tão grande e formidável. Estou tentando simultaneamente manter a Bella de outro zumbi mutante sob controle. Seu nariz começa a sangrar e ele gasta muita energia. Pois bem, ainda assim, superando a dor e reunindo todas as suas forças, ele consegue fazer com que o zumbi mutante fique imóvel por alguns segundos. Esses alguns segundos são suficientes para Bella perfurar o crânio do gigante com um raio e destruí-lo. Além disso, paralelamente ao golpe, ela consegue remover um cristal verde brilhante da cabeça do comedor de cadáveres, que claramente tem um poder incrível. Perto do final da batalha, Shanna e Emmett vêm correndo ao som de gritos de golpes, claramente correndo para ajudar. O rosto da garota mostra claramente um choque incrível com o que viu, porque ela nunca tinha visto nada parecido em sua vida. Edward e Bella estão perto do corpo sem vida de um zumbi mutante, que parece ser várias vezes maior que os dois. Limpando o sangue do rosto, o protagonista responde à pergunta de Shanna de que está bem e não há com o que se preocupar. Analisando a batalha, Edward percebe que sua psique ficou muito mais forte e talvez ele consiga controlar dois zumbis fortes ao mesmo tempo. Neste momento, Emmett percebe Jacob deitado no peito dos destroços pedindo ajuda. A vítima ferida olha para Edward, amaldiçoando-o por ter conseguido salvá-lo, mas não o fez. O mesmo colega que foi originalmente comido por um zumbi está à beira da vida ou da morte e pede a Shanna para ajudá-lo. Com lágrimas nos olhos, a menina pega uma katana e diz que não pode fazer de outra forma, após o que acaba com o tormento da amiga. Ela explica que não poderia agir de outra forma nesta situação porque não podem ajudá-lo de forma alguma, apenas prolongar seu sofrimento. Shanna também está tentando esclarecer se está tudo bem com nossos heróis, porque eles rapidamente conseguiram lidar com um enorme comedor de cadáveres mutante. Ao ouvir de Edward que está tudo bem e que ela não deveria se preocupar, ela pensa no fato de que esse cara está claramente escondendo algo dela. A placa que vem ajudando e enfaixando Jacob todo esse tempo diz AOS nossos heróis que, em sua opinião, ele não poderá ir mais longe. Ele diz que a cor de seus ferimentos é a mesma dos zumbis e que ele pode se transformar se eles o deixarem assim. Oferecendo várias opções para resolver o problema, Shanna imediatamente recusa a opção de levá-lo com ela. Em tal situação, eles não deveriam arriscar tomá-lo como lastro, porque o resto de seus colegas já estão se afastando dele. Edward decide não participar dessa conversa, dizendo que esses são problemas pessoais deles e que ele é responsável por pessoas que não conhece. Shanna se oferece para deixar Jacob aqui por um tempo, e se eles voltarem e verem que está tudo bem com ele, eles o aceitarão de volta. Ao ouvir tudo isso, Edward percebe que pode não gostar nada disso e que a comida e a água serão desperdiçadas. Eles levam Jacob para uma sala segura, deixando-lhe um pouco de comida e água e dizendo-lhe para voltar quando saírem da escola para ver como ele está. A insatisfação com tudo o que está acontecendo é claramente visível em seu rosto. Mas entendendo a posição em que se encontra, ele não tem escolha a não ser concordar. Virando-se no final, Edward olha para Jacob, percebendo que ele merecia esse estado de coisas com seu comportamento e atitude para com as outras pessoas. Depois de algum tempo, nossos heróis se encontram perto do prédio da terceira escola secundária, por onde passava seu caminho. Nosso protagonista nota que a situação parece muito suspeita, e Emmett relata que provavelmente todos os zumbis estão dentro da escola. Em locais tão fechados deve haver muitos zumbis sem comida. Eles se devorarão impiedosamente, e então não demorará muito para que sofram mutação. Baseado nos instintos de Bella, ele percebe que ela sentiu o cheiro de vários mutantes dentro do prédio. Estou prestes a seguir em frente, Edward, para Shanna, dizendo que neste momento os caminhos deles divergem e ele seguirá seu caminho. A menina sorri docemente para ele e diz que de qualquer forma está grata a ambos pela ajuda e espera que possam se encontrar novamente. Emmett finalmente se oferece para dar-lhes uma pequena parte de suas provisões, as quais recebe uma recusa educada e gratidão.
Nosso protagonista finalmente diz que ainda tem alguns negócios a fazer nesta escola e que eles podem muito bem se ver novamente. Depois de algum tempo, movendo-se pelos andares desertos do prédio da escola, os olhos começam a ficar vermelhos novamente, prenunciando o aparecimento de um mutante. No final do corredor avistam um poço de elevador que, a julgar pelas indicações dos botões, ainda funciona. Bella imediatamente tenta reagir e começa a se mover em direção ao elevador, mas Edward consegue detê-la com sua força. Sem tomar decisões precipitadas, ele decide primeiro verificar o carro do elevador, jogando uma borracha que está próxima em sua direção. Uma vez no andar desejado, um rosnado e um grito incrivelmente altos começam a ser ouvidos no carro do elevador. Em um instante, o elevador se abre e um zumbi furioso com olhos vermelhos brilhantes corre em direção AOS nossos heróis. Nosso protagonista consegue repelir o ataque usando sua arma e parando ambas as mãos do atacante. Usando sua tática favorita, Bella tenta apunhalá-la pelas costas, mas a velocidade e os reflexos desse mutante são claramente superiores a AOS anteriores, e ele consegue se esquivar. Os reflexos e a velocidade deste mutante superam claramente os dos humanos, e após um gol bem-sucedido, ele imediatamente tenta fazer um contra-ataque. Tentando se defender, Edward perde o controle, fazendo com que o zumbi tire a arma de suas mãos. Sem se confundir e mantendo a concentração, nosso personagem principal consegue usar seus poderes para assumir o controle do devorador de cadáveres por um segundo. Bella, sem perder a menor chance, consegue desferir um golpe forte nas costas, fazendo com que o zumbi perca o braço direito. O atacante claramente não gosta desse estado de coisas e, segurando o resto da mão, começa a gritar freneticamente com nossos heróis. Edward consegue pegar uma adaga que caiu perto e que deixou cair. Dizem que agora que ele perdeu o braço, ele se tornará menos perigoso. Desta vez, junto com a namorada, eles decidem não distrair os zumbis um do outro e os dois partem para um ataque frontal. Tendo recebido sérios danos, o mutante não consegue mais se defender tão bem e começa a receber ainda mais ferimentos. Um rapaz e uma moça apaixonados decidem não deixar ao inimigo a menor chance de escapar ou contra-atacar, continuando a avançar e esmagá-lo com uma série de golpes. Edward consegue assumir o controle do zumbi mutante por mais um momento, dando a Bella a chance de acabar com ele com um golpe. Usando seu corpo mutante, a garota consegue jogar o zumbi no chão com uma força incrível. Tendo caído no chão, nossos heróis conseguem recuperar o fôlego, percebendo que a batalha foi vencida e eles venceram. Edward tira o cristal da cabeça do zumbi, percebendo que ele parece completamente diferente dos anteriores, porque seu dono é muito mais forte. Bella imediatamente abre a boca pedindo a Edward que absorva a presa que encontrou, ao que ela se recusa. Ele coloca o cristal no bolso da jaqueta, dizendo que farei isso mais tarde em um lugar mais seguro. Junto com sua namorada, nosso personagem principal começa a percorrer os andares do prédio, eliminando simultaneamente todos os zumbis em seu caminho. Depois de algum tempo, os dois conseguiram coletar um número bastante grande de cristais fracos e mais fortes. Olhando para sua namorada, Edward percebe que quanto mais cristais ela conseguir absorver, mais cedo, em sua opinião, ela poderá retornar à sua forma humana. Todas essas batalhas, segundo nosso protagonista, melhoram tanto suas habilidades físicas quanto sua conexão espiritual com Bella. Edward pede para a namorada ajudá-lo a se levantar porque ele está cansado demais de tanto brigar. Nesse momento, uma peça de roupa em forma de liga cai do corpo de Bella bem na frente de seu rosto. Levantando a cabeça, nosso personagem principal vê os seios enormes de sua namorada na sua frente e se sente um pouco estranho. Ele pega a liga do chão e a devolve ao seu devido lugar, amarrando-a na gola do amante. Depois disso, nossos heróis continuam avançando pelos andares do prédio em busca dos infectados. No mesmo momento, usando os instintos de Bella, Edward percebe que ainda há zumbis no prédio da escola. Embora, em sua opinião, eles tenham matado todos. Ele entende que Shanna provavelmente não tem forças para lidar sozinha com o zumbi mutante e decide encontrá-lo sozinha o mais rápido possível. Enquanto isso, no pátio da escola, vemos a silhueta de um homem ferido e de aparência nojenta. Acontece que metade de Jacob já sofreu mutação e se transformou em algo vil e incompreensível. Enquanto isso, Shanna, acompanhada de seus colegas, já está bem perto do local onde seus amigos estão escondidos. Alguns colegas estão falando sobre como seus amigos ficaram sem comida ou água durante todo esse tempo e provavelmente não estão mais vivos. A menina explica que está bastante preparada para tal desfecho e, segurando sua katana em punho, diz que eles devem cumprir sua promessa e verificar. Eles chegam à mesma secretaria da escola onde, aparentemente, deveriam estar os sobreviventes restantes. Eles tentam bater na porta perguntando se há alguém lá dentro, ao que ouvem exclamações alegres de seus amigos em resposta.
A porta se abre e eles veem o rosto manchado e ensanguentado do professor à sua frente, o que os deixa em estado de choque. Shanna afirma que quando eles partiram havia mais de 20 alunos e professores aqui e para onde alguns deles desapareceram. A menina afasta a professora dizendo que ela mesma quer ver o que aconteceu enquanto eles não estavam por perto. O rosto de Shanna congela com o horror que ela vê, que não pode ser comparado em abominação a nenhum vírus zumbi. Eles veem diante deles os ossos roídos de seus amigos, bem como um punhado de sobreviventes comendo os últimos pedaços de carne humana. Emmett tenta conter a vontade de vomitar, dizendo que é nojento comer sua própria espécie. A professora que está ao lado da menina começa a se alegrar, dizendo que elas não precisarão mais viver assim e que poderão tirá-las daqui. A fúria toma conta de Shanna, após o que ela ataca com um chute rápido como um raio bem no rosto do professor. O homem não entende o que está acontecendo, tenta se levantar para se recuperar da pancada, perguntando o que ela está fazendo. Shanna cobre o rosto com a mão, dizendo que Edward estava certo e que todas essas pessoas são apenas um bando de parasitas inúteis. Ela explica que eles poderiam se sustentar, mas em vez de procurar comida, optaram por comer seus companheiros vivos. Shanna diz que os fracos não podem ser culpados por buscarem proteção, mas se quiserem justificar comer seus amigos com sua fraqueza, então são muito piores que os zumbis. A menina se vira e vai embora, dizendo que não vai ajudar essa escória e agora eles estão sozinhos. Todos os sobreviventes presentes começam a culpar Shanna por esse estado de coisas e, gritando, correm para ela com o desejo de matá-la. Sem a menor sombra de dúvida, a garota balança sua katana, cortando a cabeça de um dos agressores. Enquanto isso, Edward e Bella continuam a explorar as instalações da escola em busca de um zumbi mutante. Eles tropeçam em outra sala de aula repleta de montanhas de cadáveres, sem encontrar sinais de mutantes. Tentando verificar suas suposições, Edward presta atenção aos reflexos de Bella, que não prenunciam nenhum perigo. Não encontrando nenhuma evidência de perigo, eles decidem ir até outros prédios da escola e verificar a localização do zumbi mutante. Enquanto isso, o corpo sem cabeça de um dos atacantes cai no chão com um rugido, chocando os canibais. Shanna se vira para o agressor e em seu rosto há raiva e um desejo de rasgar essas nulidades em pequenos pedaços. Todos os sobreviventes que nossos heróis vieram salvar imediatamente começam a fugir na direção oposta. Shanna não vai deixar nenhum deles ir porque ela finalmente decidiu acabar com essas criaturas vis. Uma das professoras se curva, implorando por misericórdia e pedindo para não matá-lo porque ele fará o que ela quiser. A menina não concorda, sugerindo que, aparentemente, ele ouviu a mesma coisa daquelas pessoas que mataram e comeram. O professor levanta a cabeça tentando justificar suas ações e, nesse exato segundo, a katana de Shanna corta sua cabeça. Nesse momento, a menina é apanhada pelos colegas, que a acompanharam todo esse tempo. Eles veem a figura imperturbável de Shanna na frente deles, assim como suas roupas completamente ensanguentadas no rosto e uma katana na mão. Emmett corre até ela tentando trazê-la de volta ao juízo, percebendo que a garota está em uma posição inconsciente. No mesmo momento, um dos zumbis mutantes aparece atrás deles e consegue matar um de seus colegas. Todos os presentes começam a fugir em pânico, tentando salvar suas vidas. Tentando alcançar e despedaçar uma das crianças, o zumbi decide atacar as costas da indefesa e imóvel Shanna. O cara de óculos consegue perceber isso e entende que eles não conseguem sobreviver sem ela e decide cometer outro ato vil. Ele agarra um de seus colegas e o empurra na direção dos zumbis novamente, desviando a atenção de Shanna. O mutante se distrai com o corpo de um inocente e começa a roer seu pescoço, fazendo com que gotas de sangue caiam no rosto de Shanna. Isso traz a garota de volta à razão, e ela consegue reagir e perfurar o zumbi com sua katana. Todos os presentes ficam ao redor do corpo de seu colega morto, decidindo o que fazer a seguir. A menina, que passou por um estresse incrível depois de tudo o que aconteceu, diz que não pode hesitar e precisa seguir em frente. Durante todo esse tempo, eles foram observados de longe por Jacob, que claramente está aqui para se vingar. Ele decide atacar às escondidas e agarrar Shanna, ao que ela consegue reagir, mas não consegue se defender. As habilidades físicas de Jacob aumentaram claramente após a mutação, e ele consegue desferir um golpe poderoso que abre o corpo da garota. Ele fica na frente da garota, que tenta recuperar o fôlego e reunir forças, dizendo que eles se encontraram novamente. Jacob pega Shanna no ombro e tenta levá-la com ele, mas Emmett decide impedi-lo apunhalando-o pelas costas. Ele consegue acertar o cara de cabelo verde no peito, fazendo-o cair de joelhos de dor. Ele se vira e diz para ele dizer a Edward para ir ao dormitório masculino, ou Shanna não viverá muito. Emmett começa a gritar atrás dele, mas o cara de óculos tenta impedi-lo, dizendo que isso atrairá mais zumbis. O cara se levanta e diz que eles precisam escapar o mais rápido possível e encontrar Edward.
Tentando encontrar abrigo contra os zumbis, eles correm para uma das salas vazias da escola, fechando a porta e tentando barricô-la. O cara de óculos começa a sacudir Emmett. Dizem que ele não sabe o que fazer a seguir e a morte espera por todos eles. Ele explica ao amigo que eles não têm muitas opções para ações futuras e que precisam, de alguma forma, sair e encontrar Edward. A segurança deles fica comprometida quando os zumbis começam a romper as janelas da sala. Emmett pega uma das mesas próximas, dizendo ao amigo que eles precisarão correr ao seu sinal. Ele grita que eles precisam correr, jogando a mesa em suas mãos na direção da multidão de infectados. Eles começam a limpar os escombros para abrir a porta, mas se deparam com uma multidão ainda maior de zumbis. Um dos comedores de cadáveres corre em direção a Emmett, com vontade de despedaçá-lo, e ele, por sua vez, pensa que este é o último momento de sua vida. No mesmo segundo, vários golpes rápidos da adaga ocorrem, e todos os zumbis caem no chão. Na frente deles está Edward, parado com uma expressão calma, segurando sua adaga na mão. Emmett fica imensamente feliz com o aparecimento do personagem principal, agradecendo por salvar sua vida e a vida do cara de óculos. Nosso protagonista tenta analisar a situação olhando ao redor da sala e perguntando por que eles foram deixados sozinhos e onde Shanna está agora. Edward fica de pé e ouve a conversa histérica de Emmett, tentando descobrir e comparar o que aconteceu. Ele, mais uma vez, explica como eles conheceram seus colegas e professores, e também que Jacob sequestrou Shanna. Em pânico, ele também diz que com certeza deveria vir porque, caso contrário, prometeu matá-la. Também é relatado que Jacob conseguiu sofrer mutação e apenas Edward é forte o suficiente para competir com ele. Nosso protagonista entende que a situação saiu exatamente como ele esperava quando o deixaram naquele mesmo supermercado. Ele olha para Bella e entende que os zumbis ainda podem ter consciência e caráter próprios, portanto, ele precisa continuar evoluindo. Depois de organizar meus pensamentos, pensando em um plano para ações futuras, ele se pergunta para onde Jacob foi com Shanna. Emmett, com pânico persistente, responde que estará no dormitório masculino e se oferece para levá-los até lá. Ele tenta apressar todos os presentes e sugere ir mais rápido enquanto Shanna ainda está segura. Todos os presentes, sem perder tempo, dirigem-se ao dormitório masculino e dizem a Michael para não ficar atrás deles. Saindo, nossos heróis notam uma multidão de zumbis comendo o corpo de outra vítima infeliz. Michael tem medo de passar direto pela multidão de zumbis, entre os quais há um mutante, e sugere fazer um desvio. Edward observa que os zumbis podem evoluir comendo corpos de pessoas ou zumbis, o que significa que com o tempo haverá apenas mais deles. Enquanto nossos heróis estão pensando, um dos comedores de cadáveres os percebe e toda a multidão corre para uma briga com os sobreviventes. Edward olha para Bella, balançando a cabeça em aprovação na direção dela, percebendo que eles podem facilmente lidar com esse bando de zumbis. Enquanto isso, Michael se agacha e treme de medo, repetindo a mesma frase de que era melhor eles fazerem um desvio. Enquanto isso, nosso personagem principal, empunhando graciosamente sua adaga com a ajuda de Bella, lida com seus inimigos. Emmett se alegra e fica muito inspirado, percebendo que tudo ficará bem com eles. Em pânico, Michael consegue perceber que não vê um zumbi mutante que desapareceu em algum lugar. Todos os presentes, incluindo Edward, congelaram em silêncio absoluto, aguardando o ataque do mutante. Do lado de uma árvore próxima, um zumbi mutante dá um puxão forte em direção ao nosso personagem principal. Suas tentativas de atacar usando o efeito surpresa são interrompidas por um golpe poderoso de Bella, que bate a cabeça no tronco de uma árvore. Observando tudo o que acontece, Emmett pensa consigo mesmo que Jacob pagará por tudo o que fez. Ao chegar ao dormitório masculino, Edward examina o sangue fresco no chão e nas paredes. Emmett relata que este é definitivamente o sangue de Jacob, porque ele foi manchado da cabeça aos pés. Nossos heróis veem um rastro de sangue subindo as escadas, dizendo que podem encontrá-los facilmente indo naquela direção. Edward e sua namorada seguem em frente, e Emmett tenta apressar Michael, que está atrasado e sem fôlego. Por fim, seguindo as manchas de sangue no chão, eles se encontram em um dos andares do dormitório masculino. No final do corredor, eles veem a silhueta de um homem de olhos vermelhos brilhantes que diz que os espera há muito tempo. O personagem principal entende que diante dele está ninguém menos que Jacob, cuja aparência deixa claro que ele não é mais humano. O rosto do mutante mostra claramente um sorriso desagradável e total autoconfiança de que tirará os motoristas dessa situação. Jacob coça suas feridas purulentas e sangrentas, culpando Edward pelo fato de que é culpa dele ter se tornado assim. Enquanto isso, Emmett consegue alcançar nosso protagonista enquanto corre, perguntando-se onde Jacob está. Um momento depois, ele percebe com horror o rosto e o corpo desfigurados de seu colega, sem entender o que aconteceu com ele.
O mutante rasga a pele de onde começa a sair pus, acusando mais uma vez os amigos de que eles são os culpados pelo ocorrido. Ele aponta o dedo para Edward e diz que se eles não tivessem deixado esse homem entrar, eles simplesmente teriam voltado para a escola e ele não teria se transformado em um zumbi. Nosso personagem principal analisa que pessoas comuns se transformam em zumbis após a infecção. Mas algo estranho acontece com Jacob e ele é claramente diferente deles. Parece que seu corpo não consegue resistir à derrota de um vírus puro de um zumbi mutante e começa a apodrecer. Jacob aponta para sua mão, dizendo que foi tudo culpa de Edward e que ele poderia tê-lo ajudado, mas não o fez. Nosso protagonista, com evidente insatisfação e raiva, não entende por que teve a ideia de que todos deveriam cuidar dele e ajudá-lo. Ele não quer dialogar, fazendo a única pergunta que lhe interessa: onde Shanna está agora e em que condições ela se encontra? O mutante imediatamente começa a gritar o mais alto que pode, dizendo que Edward o deixou para morrer, mas agora ele pode se vingar. Jacob responde que se ele quer tanto saber onde Shanna está agora, então ele deveria cortar a mão com a qual o bateu. Nosso personagem principal olha para ele com um olhar arrogante, percebendo que sua mutação turvou a mente de Jacob. Emmett imediatamente pega uma faca de cozinha, oferecendo-se para cortar a própria mão em troca da vida de Shanna. Fechando os olhos sem a menor hesitação, ele balança a faca, pretendendo cortar a própria mão com um só movimento. Edward consegue impedir o menino, tira a faca dele e manda ele ficar longe porque ele pode cuidar de tudo sozinho. Ele pede ao amigo que se acalme porque o mutante não representa nenhuma ameaça para ele, porque ele é apenas um verme patético. Literalmente em um segundo, depois de dar um empurrão forte em direção a Jacob, ele se encontra atrás dele, fazendo com que ele não finja surpresa. Depois disso, ele, usando sua adaga, inflige um golpe destrutivo e ao mesmo tempo rápido como um raio no agressor. Early acaba sendo não letal, fazendo com que Jacob agarre seu pescoço, sem entender por que seu oponente é tão forte. Edward faz malabarismos com uma adaga. Observa que não esperava que ele conseguisse se esquivar e, aparentemente, o vírus não aumentou nem um pouco sua agilidade. Ele olha para ele com um sorriso arrogante, percebendo que o resultado desta batalha estava predeterminado antes mesmo de começar. Depois disso, diante dos olhos de Jacob, ele parece desaparecer, mas na verdade ele se move a uma velocidade sobre-humana. Jacob imediatamente começa a olhar em volta e girar no lugar, tentando captar o olhar do nosso personagem principal. Um segundo depois, Edward está bem na frente do rosto do mutante e o olha diretamente nos olhos. Emmett, observando a batalha de lado, não consegue acreditar no que vê, maravilhado com a velocidade com que nosso protagonista se move. Os olhos de Jacob começam a ficar vermelhos e seu rosto literalmente começa a exalar ódio e raiva. Ele tenta dar um golpe enquanto fala para que Edward não ouse desprezá-lo. No mesmo segundo, nosso personagem principal, com um leve movimento da mão, consegue cortar a mão do atacante. Ele se vira para Jacob e diz pela última vez que pergunta onde Shanna está agora. Jacob continua sorrindo, dizendo que embora seu oponente seja forte, ele só encontrará Shanna através de seu cadáver. Ele começa a descrever mais uma vez a situação em que foi deixado sozinho para apodrecer no porão da loja, descrevendo suas emoções. Não quero ouvir os delírios de um menino ofendido. Nosso personagem principal corta a cabeça com um movimento. Depois disso, ele se vira para Emmett e Michael, dizendo que Shanna precisa ser encontrada o mais rápido possível. Enquanto vasculham os escritórios deste andar, eles encontram Shanna amarrada e acorrentada. Sem pensar duas vezes, Edward corre para ajudar a pobre garota e derruba a porta do escritório onde ela está. Eles tiram a mordaça da boca dela, tentando acalmá-la e dizendo que tudo acabou e que vão ajudá-la. Emmett começa a desamarrar a amiga, enquanto tenta descobrir se ela está ferida e se está tudo bem com ela. A torturada Shanna faz o possível para dizer que eles não deveriam tentar ajudá-la. Nosso personagem principal entende o que aconteceu e começa a mostrar os dentes, imaginando como Jacob pôde fazer isso. Shanna agarra sua mão, apontando o ferimento que recebeu e informa que ela está infectada e logo se transformará em um zumbi. Todos os presentes olham para a pobre menina, tentando entender o que está acontecendo e encontrar uma saída para a situação atual. Emmett olha para Edward histérico, perguntando que isso é apenas uma brincadeira e Shanna está apenas brincando. Histérico, ele começa a gritar de horror, dizendo que isso é impossível e que ela não pode estar infectada. Nosso protagonista decide trazer o cara de cabelo verde à razão, dando um tapa na cara dele e ordenando que ele se acalme. Shanna vê uma faca de cozinha não muito longe dela, e uma decisão muito precipitada e impensada surge em sua cabeça. Edward entende que a concentração do vírus no sangue de Shanna é muito menor que a de Jacob, e aparentemente ela ainda pode ser salva. Bem,
Tudo isso só será possível se Shanna for igual a Bella, porque se o corpo dela apodrecer, ela não será mais salva. Edward entende que não pode hesitar na situação atual e pede ajuda, nomeadamente para levar Shanna para um lugar seguro. Naquele momento, ele estendeu a mão para a garota, tentando ajudá-la a se levantar e segui-los. Lágrimas começam a aparecer no rosto de Shanna e ela pede para deixá-la porque as tentativas de ajudar não terão sucesso. Ela pega a faca ao lado dela, imaginando-a em seu pescoço, e diz que prefere morrer a se tornar um zumbi. Estou prestes a cortar minha artéria. Bella consegue impedi-la agarrando a lâmina da faca com as próprias mãos. Então eu jogo para o lado e bato aleatoriamente na parede bem ao lado da cabeça de Michael. Shanna começa a gritar histericamente, perguntando por que Bella a impediu e não lhe deu a oportunidade de morrer com honra. Ela olha para Edward, parado ao lado dela, temendo que ela possa infectar ele e seus amigos. Shanna sente que está lenta, mas seguramente começando a se transformar em um zumbi e sente fortes dores, pedindo para ser deixada sozinha. Emmett tenta se aproximar de sua colega, aproximando-se dela e perguntando o que está acontecendo. Edward consegue reagir, mas não há tempo suficiente apenas para dizer-lhe para não se aproximar de Shanna. Um brilho vermelho começa a aparecer nos olhos da garota e ela imediatamente se lança em direção ao colega de classe. Com um golpe poderoso de sua mão, ela manda Emmett pelos ares, fazendo-o bater na parede mais próxima. A personagem principal consegue perceber que ficou muito mais forte e provavelmente está em processo de transformação. Com o que resta de suas forças, Shanna pede a todos os presentes que saiam porque ela está perdendo o controle sobre si mesma e sua consciência. Após essas últimas palavras, ela cai inconsciente no chão, deixando todos os presentes completamente perplexos. Emmett se pergunta o que acontecerá com sua amiga, se ela se transformará como Jacob e se poderá ser salva. Ele percebe que Shanna ainda está viva e tenta se aproximar dela, mas Edward consegue impedi-lo, dizendo-lhe para não se aproximar dela. A garota se levanta com o rosto calmo e uma energia sinistra começa a ser sentida em seu corpo. Em seus últimos momentos de consciência, ela se aproxima de nosso protagonista e pede que ele os entregue. Naquele mesmo segundo, ele conseguiu reagir e derrubar Shanna nas omoplatas, pressionando-a no chão. Ela se senta em cima dela, não lhe dando oportunidade de se levantar, e Edward pede para não machucá-la. Shanna continua olhando para o nosso personagem principal, tentando alcançá-lo com as mãos e mais uma vez pedindo que ele lhe dê algo. Eu entendo o que eles provavelmente estão falando. Edward tira um saco de cristais do bolso, perguntando se Shanna está falando sobre eles. Ao ver o conteúdo do pacote, a menina começa a se esforçar ainda mais para se libertar, implorando que ele os entregue a ela. Edward observa que provavelmente seus instintos lhe dizem como resistir à transformação. Shanna agarra sua cabeça gritando de dor e ouve que sua cabeça vai explodir. Percebendo que não há tempo para hesitar, a personagem principal diz que ainda pode ser salva e pede a Michael e Emmett que saiam da sala. Percebendo que não há tempo para hesitar, Michael agarra a mão do amigo, deixando nosso trio sozinho e fechando a porta atrás de si. Com a esperança de que isso possa ter um efeito positivo, Edward pega um dos cristais e o coloca na boca de Shanna. A dor da garota está claramente diminuindo, e ela agarra as roupas do personagem principal, tentando lhe dizer algo. Shanna, com um desejo incrível no rosto, estende a mão em sua direção e pede que ele lhe dê mais. Edward percebe que os cristais contêm um vírus puro e fica perplexo sobre como o corpo dela ainda está aguentando. Ele olha para a garota se contorcendo de dor, imaginando se ela consegue evoluir, como Bella. O personagem principal decide alimentar a garota com outro dos cristais que obteve, dizendo que não há como voltar atrás e espera que dê certo. Depois de engolir outro cristal, Shanna desmaia imediatamente, mas Bella consegue segurá-la e gentilmente colocá-la no chão. No mesmo segundo, Michael irrompe no escritório e relata que um bando de zumbis está se movendo em sua direção. O protagonista resolve a situação com as próprias mãos, dizendo que eles estão indo embora agora, devem arrumar suas coisas e sair daqui o mais rápido possível. Eles começam a passar pelos comedores de cadáveres restantes no prédio da escola e se movem em direção à saída. Ela carrega Shanna nos braços e Edward dá ordens e dirige as ações futuras do grupo. Volto minha atenção para Michael. Ele fica surpreso porque, diante de uma ameaça, seu corpo foi capaz de liberar todo o seu potencial, e ele os acompanha. No mesmo momento, Emmett os alcança, tentando recuperar o fôlego e segurando na mão a katana de Shanna, que ele não poderia deixar aqui. Há um sorriso em seu rosto e ele diz que Shanna a valoriza muito e que será uma pena deixá-la ali. Edward percebe que Emmett está se esforçando muito pelo bem de seu colega de classe. E ele, por sua vez, começa a dar desculpas e dizer que isso não está relacionado a nenhum sentimento. O cara de cabelo verde esfrega o rosto com as mãos,
explicando que simplesmente valoriza muito os amigos, e sem a ajuda dela já teria se transformado em zumbi há muito tempo. O personagem principal decide apoiá-lo, dizendo que o entende perfeitamente, mas agora não é hora de conversar, eles deveriam ir embora. Depois de algum tempo, nossos heróis se encontram em um dos apartamentos de um prédio de vários andares, não muito longe da escola que acabaram de frequentar. Emmett, sentindo ansiedade, pergunta mais uma vez se tudo ficará bem com seu colega. Ele olha para Shanna deitada no colo de Bella e percebe que ela está dormindo há algum tempo. No mesmo momento, a garota recupera a consciência e joga Bella para longe dela com um golpe poderoso. Ela é alta, com olhos vermelhos brilhantes e uma aura verdadeiramente inimaginável emana de seu corpo. Edward cobre os dois caras indefesos com seu corpo e diz para eles saírem imediatamente. Ele ordena que fechem a porta e aguardem do lado de fora e não entrem em hipótese alguma. No meio de uma sala sombria está Shanna, cercada em ambos os lados por Edward e sua namorada. Dizendo o nome dela, Edward percebe que ela reage a ele, o que significa que ela foi capaz de reter parte de sua consciência. Tento dizer o nome dela mais uma vez e ela imediatamente corre em direção a ele com uma raiva furiosa no rosto. No último momento, os reflexos do nosso protagonista permitem-lhe esquivar-se e evitar um golpe poderoso no rosto. Ele considera um plano para novas ações e ordena que ela seja pacificada o mais rápido possível. Enquanto isso, Emmett e Michael, do lado de fora da porta, ouvem sons de golpes e brigas, se perguntando o que está acontecendo ali. Depois que os sons desaparecem, Emmett decide verificar o que está acontecendo ali, mas no último momento, Michael consegue detê-lo. Ele se aproxima da porta e através dela pergunta a Edward se está tudo bem, ouvindo em resposta que está tudo sob controle, eles não deveriam entrar. Enquanto isso, Bella mantém Shanna presa no chão, esperando para ver o que seu namorado fará a seguir. O protagonista entende que se nada for feito, eventualmente todos sofrerão e precisam tentar estabelecer uma conexão espiritual. Tendo tocado a garota com seu poder, a raiva em seus olhos esfria por um tempo. Shanna olha em volta e pergunta o que está acontecendo aqui, sem entender como ela veio parar aqui. Edward fica imediatamente surpreso e incompreensível sobre como Shanna consegue falar. Ele se aproxima da garota, dizendo que Shanna é o nome dela, ao mesmo tempo que se pergunta se ela se lembra de alguma coisa. Estou tentando lembrar o que aconteceu com ela no dia anterior. Sua cabeça imediatamente começa a rachar de dor. O personagem principal imediatamente ordena que sua namorada segure Shanna novamente, não permitindo que ela escape e ao mesmo tempo tentando controlá-la. Um momento depois, ele é transportado para o mundo dos espíritos e vê com seus próprios olhos em que estado se encontra a alma da garota. Ele vê Shanna ao lado de quem há uma enorme quantidade de partículas de energia pairando e sua alma está em um estado desordenado. Ele sugere que isso se deve à fusão de duas personalidades, que em teoria podem entrar em contato dentro do corpo dela. Reunindo todas as suas forças, ele tenta romper o estado desordenado de sua alma e estabelecer uma conexão com ela. Ele faz um grande número de tentativas para alcançar a consciência original de Shanna, experimentando um grande número de falhas. No final das contas, suas tentativas foram bem-sucedidas e ele conseguiu criar uma conexão espiritual entre ele e a garota. Terminado esse procedimento, ele se recosta na cama e olha pela janela que a noite já caiu. Então eles olham para as duas garotas, percebendo que ele conseguiu assumir o controle de dois zumbis mutantes de uma só vez. Naquele momento, Emmett irrompe na sala e não consegue mais ficar do lado de fora da porta e apenas esperar. Ele imediatamente corre até Shanna, agarrando-a pelos ombros e regozijando-se por ela não ter se transformado em um dos zumbis. No mesmo segundo, a garota o joga para o lado, balançando a mão e pretendendo acabar com ele. No último momento, Edward consegue evitar um acidente e ordena que a garota não se mova. Atordoado e sem entender o que está acontecendo, Emmett se pergunta o que aconteceu com sua amiga e por que ela se comporta dessa maneira. O personagem principal responde que se trata de uma complicação após infecção dentro de si, percebendo que sua força espiritual só é suficiente para controlar uma das garotas. Ele também relata que é melhor não tocá-la por um tempo, ou ela enlouquecerá. Edward decide tranquilizar Emmett, dizendo que pelo menos ela não está morta e não se tornou como Jacob. Olhando para o rosto da garota principal, o herói entende que se ele não tivesse a habilidade de controlar zumbis, ela já teria acabado com ele há muito tempo. Sem perder as esperanças, Edward tenta falar novamente com Shanna, perguntando se ela o reconhece. Ao dizer o nome dela, Edward percebe que ela ainda está reagindo a ele e, portanto, algumas lembranças ainda permanecem em sua cabeça. Também olhando para Bella parada ao lado dele, ele percebe que ambos retiveram pedaços de sua consciência e há uma chance de devolvê-los. Depois de algum tempo, Edward volta sua atenção para a katana de Shanna
esperando que tal item tão pessoal pudesse despertar algumas memórias nela. A garota imediatamente arranca a katana das mãos do personagem principal, segurando-a com força. Convencido da reação dela, Edward tenta devolver a katana tirando-a das mãos da garota. Shanna imediatamente rasteja de volta, não dando ao nosso protagonista a oportunidade de pegá-la. Não entendo por que essa katana cedeu tanto a ela. Ele tenta tirá-la novamente, mas a garota consegue impedi-lo com o pé, enterrando-a na cara do nosso personagem principal. O cara enxuga o sangue que sai do nariz, concordando que é melhor acreditar em alguma coisa do que ser um louco morto-vivo. Depois de um dia tão difícil e agitado, ele só tem forças para chegar à parede e, junto com Bella, apoiados um no outro, adormecer como um bebê. Na manhã seguinte, nosso protagonista será Michael, batendo na porta e dizendo que tem notícias urgentes. Abrindo a porta, ele decide ouvir o ocorrido e ouve de Michael a notícia de que há outros sobreviventes na rua. Decidindo verificar, ele olha pela janela e vê um grupo de pessoas se defendendo de uma horda de zumbis que vem em sua direção. Um dos sobreviventes ruivos dá comandos ao primeiro e ao segundo grupos, ordenando suas futuras ações. Enquanto isso, todos os sobreviventes seguem suas instruções e usam meios improvisados para se defenderem dos mortos-vivos. O próprio comandante também não fica de lado, e paralelamente ao gerenciamento de um grupo de pessoas, também combate zumbis. Edward, observando tudo o que acontece, entende que esta é uma verdadeira equipe de sobreviventes que agem harmoniosamente e se protegem pelos flancos. Uma das pessoas consegue fazer um buraco nas grades e o ruivo dá ordem para recuar imediatamente. Nossos heróis, entretanto, percebem que uma multidão de zumbis está se movendo em sua direção, assim como um grupo de sobreviventes. Uma horda de zumbis persegue as pessoas pelos andares do prédio, subindo cada vez mais as escadas e tentando ultrapassar suas vítimas. O comandante dos sobreviventes decide se esconder em uma das salas e se barricar. Ele entende que seu povo, incluindo ele mesmo, despendeu muito esforço e não será capaz de lutar indefinidamente contra os comedores de cadáveres. Edward presume que essas pessoas querem descansar um pouco nesta casa e fugir do outro lado. Ele explica a Emmett como os prédios estão localizados e onde existem possíveis rotas de fuga. Informo-lhe também que escolheu esta casa como refúgio por um motivo, porque daqui é mais fácil sair. Há um grito alto do lado de fora da porta pedindo ajuda, e Emmett pergunta a Edward se eles ficarão para ajudar os sobreviventes. O protagonista relata que se tentarem abrir a porta, encontrarão várias dezenas de pessoas infectadas e não poderão ajudá-las. Eles decidem sair daqui o mais rápido possível, e ele tira uma corda da mochila, dizendo que a única saída é pela janela. Antes disso, ele ordena que Shanna e Bella sigam em frente e abram caminho para elas. Naquele exato momento, eles saem correndo pela janela, e Emmett, atordoado, consegue finalmente dizer que estão no quarto andar. Sem nenhuma dificuldade, as meninas descem ao solo usando como apoio o ar-condicionado da rua. Uma vez no chão, os dois começam a lidar com os zumbis com uma confiança inabalável. Mortos-vivos comuns não representam nenhuma ameaça ou resistência para eles, e eles lidam com eles instantaneamente. Enquanto isso, Edward começa a descer lentamente, usando uma corda que é um pouco mais curta do que o necessário. Ele diz a Emmett que pular ou não é decisão deles, e ele só vai esperar por eles por 2 minutos. Enquanto isso, a porta da sala onde estiveram todo esse tempo é destruída e os infectados começam a arrombar. Michael, que já começou a descer a corda, apressa Emmett, que claramente não quer virar almoço para eles. Usando toda a adrenalina acumulada no sangue, o cara de cabelo verde finalmente se decide e pula pela janela. Tendo pousado com sucesso em nossas terras, o protagonista ordena que todos se levantem imediatamente e saiam daqui porque não tem muito tempo. Enquanto isso, da janela do mesmo quarto de onde acabaram de escapar, os cadáveres dos infectados começam a cair. Edward consegue notar a raiva nos olhos de Shanna e percebe que ela está mais uma vez fora de controle. Ele entende que agora não é o momento certo para isso e decide fortalecer o controle sobre a garota, trazendo-a de volta ao bom senso. Depois disso, nossos heróis imediatamente começam a fugir na direção oposta da multidão de infectados. Indo em direção à saída, Emmett consegue perceber e aponta para aqueles mesmos sobreviventes que estão lutando contra a multidão de zumbis. Edward vê o mesmo grupo de sobreviventes avançando rapidamente. Nosso personagem principal decide não se envolver em outros conflitos e fazer um desvio sem participar da luta. Estou tentando atravessar o beco e eles se deparam com outra multidão de mortos-vivos. Sem pensar 2 vezes, você percebe que eles precisam avançar. Ele e as 2 garotas começam a brigar. Enquanto isso, um grupo de sobreviventes liderado por um capitão ruivo termina de lidar com os restos dos zumbis. Um dos sobreviventes conta ao capitão que viu alguém lutando nas proximidades.
Neste momento, nossos heróis continuam a lutar contra incontáveis comedores de cadáveres. O capitão do grupo de sobreviventes percebe que nossos heróis estão lutando muito bem e decide ajudá-los. Emmett percebe sobreviventes se movendo em direção a eles e Edward ordena que ele não se distraia. Através de esforços conjuntos, as pessoas lutam rapidamente contra todos os infectados na área. O ruivo percebe que Edward é muito forte e matou tantos zumbis sem nem ficar sem fôlego. Ele pede desculpas porque acha que nossos heróis viveram nesta casa, e eles, junto com seu grupo, causaram-lhes tantos problemas. Depois disso, o capitão convida Edward e seus amigos para seguirem para o acampamento, que fica próximo. O personagem principal entende que desde que Bella e Shanna se tornaram zumbis, Emmett e Michael são um fardo para ele. Pesando os prós e os contras, ele percebe que a melhor decisão seria deixar os dois no acampamento e seguir caminho sem eles. O Capitão Ruivo continua insistindo para que eles vão ao acampamento e encontrem seu chefe. Edward concorda, mas antes de sair tira uma boina do bolso e coloca na cabeça de Shanna. Ele explica isso dizendo que, embora ela esteja agora em condição estável, é melhor disfarçá-la. Depois de algum tempo, eles chegam ao acampamento dos sobreviventes, no térreo onde existe uma fortaleza. O capitão explica que eles fazem incursões em turnos e há pessoas no acampamento que trabalham e monitoram a situação. Nossos heróis começam a se mover para o segundo andar, explicando que se algo acontecer, eles conseguirão descer as escadas e os zumbis não as alcançarão. Subindo as escadas, eles veem à sua frente uma garota imponente de terno e óculos que faz algumas anotações sobre o retorno do segundo grupo. Quando Edward pergunta quem é essa garota, o Ruivo responde que ela registra todas as perdas e ganhos associados a seus times. A menina continua a fazer anotações, listando vários itens essenciais, alimentos e suprimentos adicionais. O protagonista gosta do ambiente deste acampamento e admite que é muito bom, como quem conseguiu construí-lo tão rapidamente. Avançando cada vez mais pelos andares do prédio, eles chegam ao escritório, o patrão que dirige o acampamento. Entrando no escritório, eles veem um homem de capuz lambendo chupa-chups que cumprimenta o Capitão Peter. Além disso, a pessoa sentada na cadeira relata que Peter levou 3 dias para reunir os suprimentos e ela pensou que ele já havia pendurado os patins. O Capitão Ruivo tenta dar desculpas, pedindo para não ficar bravo com ele e querendo apresentar seus novos conhecidos. A pessoa na cadeira é Anna, que é a gerente do acampamento. Anna e Peter começam a conversar sobre por que o capitão trouxe estranhos para seu acampamento. Decida olhar para todos que Peter trouxe. Uma garotinha de capuz verde percebe nosso personagem principal e aponta o dedo para ele. Peter fica surpreso e pergunta a Edward como Anna o conhece, ao que Edward responde que nunca a viu. Anna também percebe Shanna parada por perto, que é sua irmã. Edward fica muito confuso e espera que a garota permaneça calma e não saia de seu controle. Depois de se transformar em zumbi, Shanna ainda não consegue falar, o que por sua vez causa grande agressão por parte de Anna. Mesmo que as meninas não se deem muito bem, Anna fica um pouco chateada porque sua irmã não está totalmente feliz em vê-la. A protagonista percebe que a garota parece irritada, mas ao mesmo tempo triste, e talvez esteja chateada com a indiferença de Shanna. Após seus pensamentos, Anna aponta na direção de Bella e seu namorado, perguntando quem eles são e por que vieram aqui. A garota olha para Edward bem de perto, se perguntando se eles já se conheceram antes. Nosso personagem principal relembra seus tempos de escola, sugerindo que ele era muito comum e não se destacava muito na multidão. Um momento depois, continuando a examinar Edward, Anna percebe uma adaga espetada em suas costas. Ela aponta o dedo para ele e diz que se lembrou de como esse mesmo cara roubou a adaga dela em sua loja. A menina imediatamente começa a exigir que a adaga lhe seja devolvida, ao que Pedro, que está por perto, também pede ao nosso herói que a devolva. Edward não vai desistir, o que causa uma tempestade de emoções por parte de Anna. O personagem principal explica que a humanidade se tornou o fim e qualquer um poderia entrar na loja e pegá-la, principalmente porque arriscou a vida e matou um bando de zumbis mutantes para pegá-la. A menina diz que não se importa e que este é o seu primeiro punhal e deixa que ele o devolva imediatamente, ao que por sua vez recebe outra recusa. Nesse mesmo segundo, um homem alto, de cabelos brancos e ameaçador, aparece atrás de Peter e pergunta com quem Anna está brigando novamente. Edward percebe que, embora Anna pareça zangada por fora, ela é na verdade muito gentil e até foi pessoalmente em busca de Shanna. Este homem de cabelos brancos é o capitão do acampamento, que fica muito feliz em ver Edward, dizendo que o viu matar zumbis mutantes. Ele está muito feliz com a coincidência de ter um rapaz em seu acampamento, e até com a irmã de Anna, e também acompanhado de outra beldade. O homem estende a mão com um sorriso, dizendo que fica sempre feliz em ver novos sobreviventes e pedindo que o chamem de Charlie.
Edward aperta sua mão, apresentando-se sobre quem ele é e como foi parar no acampamento deles. Em sua cabeça, ele se pergunta quem Shanna é para ele, agora que a tem sob controle, quem eles são um para o outro. Edward diz que Bella é sua namorada e Shanna são apenas amigas, e os dois caras atrás dele são seus colegas de classe. Anna imediatamente intervém na conversa, mais uma vez histérica, pedindo que sua adaga lhe seja devolvida. O protagonista explica que não vai desistir porque arriscou a vida, e Charlie está tentando resolver o conflito crescente. O capitão do acampamento manda Anna se acalmar, dizendo que ela deveria ficar feliz em conhecer sua irmã e que todos precisam conversar em um ambiente calmo. Todos se sentam à mesa para discutir futuras ações e não levar a conversa para um rumo agressivo. Edward começa a imitar o ator dizendo que eles estavam apenas vivendo pacificamente em seu abrigo, mas por ordem de Peter, eles tiveram que deixá-lo. Enquanto isso, Emmett, atrás dele, tenta argumentar que tudo estava diferente, mas Michael consegue impedi-lo. Charlie pede desculpas, dizendo que eles definitivamente farão tudo o que Edward pedir. Ele explica que tem muita gente no acampamento com suprimentos. Ele não precisa de compensação material, mas apenas desta adaga. Charlie imediatamente diz com alegria que deveria ficar com ele, o que causa uma tempestade de agressões por parte de Anna. Em sua cabeça, o capitão do acampamento entende que dar uma adaga a uma pessoa capaz de matar sozinha um zumbi mutante vale muito mais. Depois de alguns segundos, Anna decide pegar sozinha a adaga do personagem principal e tenta acertar Edward, mas é atingida na mão. O protagonista olha para a garota de forma ameaçadora, avisando que não fará cerimônia com ela apesar de seu relacionamento com Shanna, e este é o último aviso. Anna diz a ele para não se estressar com uma ninharia dessas. Depois disso, ela decide que precisa clarear a cabeça e sai para dar um passeio. Charlie, mais uma vez, pede desculpas por ter sido culpa deles terem perdido abrigo e suprimentos e os convida a se juntarem ao acampamento. Edward agradece pela oferta, dizendo que ele e as meninas têm alguns assuntos inacabados e não poderão se juntar a eles agora. Depois disso, ele relata que seus amigos Emmett e Michael ficarão felizes em ajudar e estão prontos para ficar aqui. Michael imediatamente concorda em se juntar ao acampamento, percebendo que não pode mais acompanhar Edward, que é completamente indiferente a ele. Charlie está muito feliz com essa pressão. Dizem que agora ele é um de nós e vai tratá-lo como um membro da família. Emmett está claramente triste com o resultado dos acontecimentos, mas no fundo ele entende que é um fardo para Edward. Mas mesmo assim ele também decide concordar com a proposta do capitão, o que lhe traz um largo sorriso no rosto. Depois de resolver o problema com seus colegas, Edward diz que eles não poderão ficar no acampamento nem por uma noite, porque têm assuntos urgentes. Charlie concorda em não forçá-los a ficar e expressa sua esperança de que eles se encontrem novamente. Edward leva Bella com ele e Shanna tenta sair do acampamento o mais rápido possível e também se despede. Seguindo pela saída, Emmett consegue alcançá-lo, gritando atrás dele que quer dizer alguma coisa. Edward se vira e pergunta o que exatamente ele queria em resposta ao pedido de Emmett para cuidar de Shanna. Ele olha para a garota dizendo que mesmo ela agora sendo um zumbi, é improvável que ela o machuque e ele realmente espera que Edward possa trazê-la de volta à vida. O personagem principal coloca a mão no ombro do cara preocupado, dizendo que com certeza vai devolver a namorada ao estado anterior. Finalmente, Emmett promete com entusiasmo um dia se tornar mais forte e superar Edward. O personagem principal concorda com isso e depois se despede, e na sua cabeça pensa que é melhor viver com esperança no coração do que ser realista e entender que não se encontrarão novamente. Anna os observa saindo pela janela, sorrindo e dizendo que devolverá a adaga em outra hora. Charlie tenta dissuadi-la de ações precipitadas, mas a garota o proíbe de cuidar da própria vida. Enquanto isso, nossos heróis partem pelas ruas da cidade, onde um grande número de zumbis perambula. Bella, usando seus poderes sobre-humanos, literalmente destrói pessoas infectadas com as próprias mãos. Parados na esquina, Edward e Shanna entendem que sua namorada consegue lidar com uma coisa tão pequena sozinha, já que Shanna é muito instável. O protagonista tem muito medo de perder mais uma vez o controle e a garota ficar furiosa. Enquanto ele pensava, ele conseguiu matar todos os zumbis da área com elegância e elegância. Depois de algum tempo, nossos heróis sobem a um dos andares superiores de um prédio de vários andares. Edward olha para o rosto doce de Bella, percebendo que ela mal consegue se conter. Ele tranca a porta, dizendo que eles não comem há vários dias e que é hora de festejarem. Depois de se certificar de que eles estão seguros, ele começa a tirar cristais de zumbi do bolso e os olhos de alguém brilham atrás dele. Acontece que ele corre em direção a Edward, derrubando-o no chão e tentando tirar todos os cristais. Ele tenta acalmar as meninas dizendo que elas já mataram zumbis suficientes com comida, o suficiente para todos.
Abrindo o pacote, ele vê à sua frente um grande cristal bifurcado, que aos poucos começa a se absorver. Pegando-o nas mãos, ele sugere que os cristais mais fortes podem absorver os mais fracos e depois aumentar de tamanho. O personagem principal é dominado por uma forte dor e percebe Shanna parada por perto com olhos vermelhos brilhantes. Shanna fica furiosa ao tentar se libertar do controle para pegar o cristal. Como os cristais não tiveram tempo de se fundir em um só, ele consegue quebrá-los ao meio, percebendo que não tem escolha. Ele coloca metade na boca de Shanna, que imediatamente engole sem a menor hesitação. A menina sente fortes dores e imediatamente começa a se contorcer e agarra o pescoço. Edward corre até a garota, se perguntando se está tudo bem com ela e tentando descobrir em que estado ela está agora. Um rubor é claramente visível no rosto de Shanna, e seus olhos param de emitir ódio e agressão. Depois de apenas alguns segundos, a conexão espiritual entre Edward e Shanna começa a irradiar em seu corpo com fortes fluxos de energia. A protagonista entende que é preciso acalmá-la o mais rápido possível e que ela não pode se libertar do controle. Agarrando a mão de Shanna, ele percebe que a pele dela está absolutamente fria e com uma tonalidade vermelha. Depois que as ondas param de atacar a conexão espiritual de Edward, Shanna perde a consciência e cai em seus braços. Ele, o personagem principal, está muito feliz que tudo deu certo e a garota não conseguiu sair do controle após o que ele a pega nos braços e a deita no sofá próximo. Olhando para Shanna adormecida, ele sugere como ela poderá evoluir e o que acontecerá com ela no futuro. Deixando Shanna descansar, Edward dá outra metade do cristal para Bella, esperando que sua conexão espiritual se fortaleça após a evolução deles. Observando Bella engolir o cristal, ele espera ser forte o suficiente para resistir a outro fluxo de ondas de energia, já que os cristais são muito mais fortes que os anteriores. Depois de engolir o cristal, a menina começa a sentir calor. O suor aparece por todo o corpo e um leve rubor aparece em seu rosto. Apenas alguns momentos depois, os olhos de Bella brilham com uma chama brilhante, e Edward começa a sentir uma forte sede de sangue. Ele fica surpreso com o quanto tem que resistir para não perder o controle de Bella. Ele olha para as mãos, surpreso com o quanto a sede de sangue e destruição cresceu dentro da alma de sua namorada. O corpo do protagonista experimenta uma dor incrível, e a sensação que ele experimenta começa a consumi-lo lentamente. Ele olha nos olhos de sua namorada, percebendo que ela quer reprimi-lo e romper o vínculo com ele. Edward percebe que está começando a perder o controle de seu corpo e de sua namorada, e se transforma em um zumbi. Com o que resta de suas forças, nosso personagem principal tenta se controlar. Caso contrário, será impossível reverter a transformação. Ele entende que precisa encontrar uma saída dessa situação o mais rápido possível e de alguma forma se distrair. Sem pensar duas vezes, ele corre até a namorada, abraçando-a e pressionando-a contra seu corpo. Pedindo perdão pelo que está prestes a fazer, ele levanta suavemente a cabeça de Bella e se funde com ela em um beijo apaixonado. Após o beijo, ele olha para o lindo rosto da namorada, em cujos olhos se percebe um verdadeiro sentimento de amor. Sem tentar se conter e perdendo o controle, Edward joga Bella no chão e continua seus beijos apaixonados. Depois de algum tempo, os dois amantes deitam-se no chão, olhando um para o outro, tentando recuperar o fôlego. Olhando para a namorada, ele diz que não importa como as outras pessoas a tratam e o que pensam dela, porque ela será para sempre a única em seu coração. Naquele exato momento, ocorre-lhe o pensamento de que o vírus, quando infectado, se espalha pelo sangue e talvez a saliva também possa transformar as pessoas em zumbis. Olhando para sua namorada e percebendo que ela acabara de comer um cristal puro do vírus, ele voluntariamente o contatou diretamente. Você entende que se ele virar, Bella e Shanna ficarão fora de controle, e então as chances de continuar uma vida normal serão zero. Ele abraça Bella, percebendo que o tão esperado primeiro beijo acabou determinando seu destino. Edward percebe que 10 minutos se passaram e sua temperatura corporal está muito alta, mas ele ainda está consciente. Jacob lembra, ele percebe que ele e Shanna também permaneceram na consciência de assumir que ele apodreceria até a morte. Deitado no peito da namorada, ele olha para o teto, filosofando que virar zumbi não é tão ruim. Ele abraça Bella com força e diz que pelo menos ela ficou ao seu lado em vez de se tornar uma lunática sanguinária. Olhando nos olhos de sua namorada, ele espera que, se tornar um zumbi, seja capaz de reter pelo menos um pedaço de sua consciência. O relógio continua a contar, e Edward fica surpreso que mais de 20 minutos se passaram, mas nada aconteceu. Percebendo isso, ele ousadamente assume que a saliva não é infecciosa e não transmite o vírus. Sua preocupação muda para um sorriso no rosto e ele diz que precisa de muito mais beijos para se acalmar.
Ele entende que desde que não toque no sangue dela, tudo ficará bem, mesmo que eles vão um pouco além do beijo. Pensando nisso, Bella coloca a mão no rosto de Edward, causando-lhe uma surpresa incrível. Ele a agarra pelos ombros, tentando entender como isso aconteceu, pois ele não deu ordem para tocá-lo, o que significa que ela fez isso por vontade própria. Edward está feliz que os cristais estão ajudando a retornar mais lentamente os grãos de sua consciência. Edward também decide verificar se Bella ficou mais forte após a evolução e decide o que pode fazer. Ele pega uma moeda e manda a garota pegá-la o mais rápido possível antes que ela caia no chão. Jogando uma moeda no ar, ele conseguiu agarrá-la num piscar de olhos antes que ela tivesse tempo de atingir sua velocidade máxima. O protagonista decide não fazer cerimônia e joga 4 moedas para o alto de uma só vez. Ele conseguiu pegar 2 deles com as mãos e acertou os 2 últimos para cima com as pernas. Olhando para a namorada, ele fica surpreso com sua velocidade e agilidade, comparando-a a um leopardo selvagem. Ele entende que a evolução de Bella está intimamente relacionada ao seu próprio corpo e, portanto, ele também evoluiu. Com um sorriso no rosto e uma excitação incrível, ele decide tentar o mais rápido possível. Ainda não acostumado a controlar seu corpo após a evolução, ele tropeça em uma velocidade muito alta e começa a cair. Ele vê o sofá à sua frente com Shanna deitada nele e tenta com todas as suas forças ficar de pé e não voar para dentro dele. Tendo falhado, ele ainda bate no sofá, caindo no chão e tentando se levantar, esperando pelo menos não se machucar. Tento me apoiar no chão e ficar de pé, mas minha mão esbarra em algo macio e agradável. Ele olha para Shanna, regozijando-se por ela ser um zumbi, pois se ela fosse humana já teria cortado a mão dele. A garota desvia o olhar ao mesmo tempo, sentindo-se envergonhada, e também chamando Edward de pervertido. Edward entende que não está agindo de maneira totalmente correta, mas fica surpreso ao ver Shanna falando novamente. Seus pensamentos estão divididos entre o fato de ele ter acabado de tocar nos seios da garota e o fato de ela ter acabado de falar. Shanna olha para Edward com olhos inocentes, tentando dizer algumas palavras e presumindo que ela o conhece. Edward tira a mão do peito dela, esperando que a consciência dela tenha retornado ao curso anterior. Nesse mesmo segundo, os olhos de Shanna ficam vermelhos novamente, e ela novamente começa a perder o controle de si mesma. A personagem principal sugere que o instinto de autodefesa, até certo ponto, pode despertar sua consciência. Edward decide experimentar e, com um sorriso no rosto, pergunta a Shanna se ele pode tocar seus seios novamente. A menina imediatamente começa a balançar a cabeça em diferentes direções, tentando demonstrar sua insatisfação, mas não há necessidade de isso sair de sua boca. A protagonista decide não diminuir o ritmo, pairando sobre o corpo e se oferecendo para fazer isso 2, talvez 3 vezes. Não ouvindo uma resposta negativa de Shanna, ele começa a aproximar lentamente a mão do seio dela. No último momento, a garota grita alto para parar e seus olhos ficam vermelhos. Edward decide parar seus ataques, percebendo que pode ter ido longe demais, e isso é desnecessário. Depois de um curto período de tempo, a cor dos olhos da menina torna-se a mesma, e ela lentamente volta ao normal. Edward entende que elas conseguiram fazer bastante hoje. As 2 garotas conseguiram evoluir, assim como ele. Ele pensa em como pode fazer uma pequena pausa e comemorar esse acontecimento. Depois de algum tempo, ele decide encerrar o evento e acomoda Bella e Shanna não muito longe dele. Ele tira um pouco de cerveja de seus estoques e começa a esvaziar uma das latas com uma sede incrível. Ele decide esvaziar completamente suas reservas, dizendo que hoje está imensamente feliz. Ele olha para as meninas e elas dizem que, embora a consciência delas tenha melhorado por muito pouco tempo, foi mais que suficiente. Ele espera que, se as coisas continuarem a progredir na mesma velocidade, ambos serão totalmente restaurados em breve. Embora este evento seja um bom sinal, Edward está muito mais preocupado com o fato de ter se tornado mais forte e resistente. Você entende que o álcool subiu a cabeça dele, ele decide abrir a janela e tomar um pouco de ar fresco. Não muito longe de seu abrigo em uma das casas vizinhas, ele ouve sons estranhos. Ele percebe que ninguém entrou no prédio e os sons só podem vir de outra pessoa. Ele vê uma garotinha de cabelo azul fantasiada de empregada na sua frente e presume que ela seja uma sobrevivente que se transformou em zumbi. O rosto de Edward mostra uma surpresa incrível ao ver a garota começar a atacar outros zumbis. Em sua cabeça, ele pensa que até os zumbis têm certeza de que uma noite escura e com muito vento é a melhor hora para matar. Estou tentando analisar a situação e entender por que essa garota, sendo um zumbi, ataca seus parentes. Ele assume que ela está sob o controle de alguém. Mesmo com um grande número de ferimentos no corpo, a empregada continua lutando contra os mortos-vivos. Uma turbulência completa começa a acontecer à medida que as feridas e o sangue de outros zumbis começam a atrair ainda mais comedores de cadáveres,
transformando-se em uma verdadeira bagunça. Edward percebe que a empregada é muito mais forte que os outros zumbis, e mesmo com um grande número de ferimentos, ela continua revidando. Ele percebe que a garota zumbi praticamente não bate a cabeça, e isso pode ser feito para conseguir os cristais. Depois de algum tempo, a empregada não consegue continuar a revidar e é atacada pelas costas por outro zumbi. Ela recebe um ferimento mortal e, caindo de joelhos, percebe que não pode mais continuar a lutar. Edward observa tudo o que acontece com um sorriso, tentando encontrar hábitos humanos no comportamento dos infectados pelo vírus. Quando estou prestes a terminar de assistir, ele se vira e vê Shanna parada ao lado dele, atrás dele. Ele presume que o cheiro de sangue dela ou esta situação a influenciaram de alguma forma. Usando sua conexão espiritual, ele sente um desejo incrível de assassinato emanando de Shanna. Enquanto isso, um dos zumbis sobreviventes começa a evoluir lentamente diante dos olhos do nosso herói. Após um curto período de tempo, seu corpo ganhou uma quantidade significativa de músculos e uma confiança incrível é visível em seu rosto. Edward continua monitorando o desenvolvimento da situação, percebendo que o zumbi mutante está começando a atrair indivíduos mais fracos. Ele decide dar à garota a chance de agarrar aquele zumbi e arrastá-la até aqui para a pesquisa. Olhando para Shanna, ele entende que ela é muito instável e pode muito bem ficar fora de controle. Ele ordena que eles vão até lá e rapidamente resolvam o problema e tragam para ele o corpo de um zumbi mutante. Enquanto isso, o mutante continua a lidar com a multidão de zumbis comuns que o atacam. Edward consegue perceber que o zumbi mutante, por sua vez, começa a comer apenas os locais onde os cristais estão localizados. Ele dá uma ordem para Bella, e naquele exato momento, ela se encontra atrás do zumbi, prestes a acabar com ele com um golpe. Usando suas habilidades físicas e com um movimento de sua mão, ele nocauteia um zumbi profundo. Nossos heróis amarram o corpo do mutante com cordas à mesa, com a intenção de começar a estudá-lo de cima a baixo. Edward pega a adaga nas mãos, com a intenção de iniciar uma autópsia e estudar o que está acontecendo com o corpo do infectado. As meninas, sob a liderança de Edward, o auxiliam e o ajudam a segurar os objetos em mãos. Depois de algum tempo durante a autópsia, Edward retira um coágulo incompreensível de fios verdes do corpo do zumbi. Ele conclui que matéria semelhante a um fio se espalhou por quase todo o corpo do zumbi, especialmente no cérebro. Decidindo fazer suposições adicionais em relação a determinada substância, ele decide cheirá-la e descobre que o cheiro é semelhante ao de um cristal. Esse pensamento o leva a uma possível hipótese a respeito da estrutura do corpo do zumbi, e ele continua realizando uma autópsia. Ele tira um pequeno cristal do corpo do zumbi, do qual saem fios, percebendo que todo zumbi tem algo semelhante, mas o vírus é tão pequeno que o cristal não pode ser visto. Esta conclusão fornece uma resposta para o motivo pelo qual outros zumbis começam a comer seus parentes. Eles querem pegar ainda mais vírus e sofrer mutações. Lembro-me do cristal fundido. Ele entende que dentro de cada zumbi existe o seu, mas suas partes estão distribuídas por todo o corpo e gradativamente se fundem em um único todo. Olhando para as meninas, ele sugere que um dia o cristal ficará tão pequeno que o zumbi poderá recuperar a consciência. Shanna tinha pouco vírus em seu corpo e comeu 3 cristais antes que ele se espalhasse para seu cérebro. O personagem principal acredita que todas as suas conclusões provavelmente estão corretas e que Bella em breve será capaz de restaurar sua consciência. Nesse momento, ele se volta para a voz de Shanna, que pergunta por que ele está sorrindo. Ele responde que se lembrou da época em que tocou nos seios dela e, na sua opinião, ainda são pequenos demais. O protagonista percebe que mais dissecações são inúteis e ordena que suas meninas joguem fora. Bella e Shanna pegam o cadáver sangrento do zumbi e jogam-no pela janela. Depois de algum tempo, percebendo que estão todos sujos após os últimos acontecimentos, vão a uma loja de roupas. Antes que eles possam abrir a porta da loja por dentro, uma multidão de mortos-vivos corre até eles. Usando seu poder, Edward consegue assumir o controle de todos os infectados presentes. Depois disso, as meninas, num piscar de olhos, conseguem lidar com todos os zumbis que estão em seu caminho. Edward pega a mão de Bella e a leva até o vestiário para ajudá-la a trocar de roupa, já que ela não consegue lidar com isso sozinha. Poucos minutos depois, a garota sai com um lindo vestido branco como a neve que enfatiza sua figura. Depois disso, o personagem principal percebe como Shanna já começou a escolher um vestido para si. E, aparentemente, sua consciência está voltando mais rápido do que ele esperava. Ele olha para o vestido tradicional vermelho, sem mangas, que a menina escolheu. Dizem que não combina porque é muito chamativo. Ao imaginá-la com esse vestido, ele pensa que não é tão importante que ela o use quando estão sozinhos. Edward vasculha as prateleiras da loja, tentando encontrar uma roupa mais adequada para a garota, e lhe entrega uma das opções.
Ele também lembra que, aparentemente, Shanna não conseguirá trocar de roupa sozinha e vai ajudar. Depois de algum tempo, a menina se vê vestida com um lindo vestido preto e orelhas artificiais de gato podem ser vistas em sua cabeça. Edward sorri maliciosamente, admitindo para si mesmo que tem um gosto excelente. Quando estou prestes a sair para a loja, ele para abruptamente e percebe um grupo de pessoas do lado de fora. Essas pessoas são Michael, Peter e Anna, que estão observando atentamente o cadáver de um zumbi. Olhando para o machado ensanguentado do capitão, ele entende que eles se arriscaram muito para vir até aqui. Mas para quê? Ela continua examinando os infectados, tentando encontrar vestígios de seu assassinato. A garota pergunta a Michael se Edward é realmente tão forte quanto ele descreveu, recebendo como resposta que esta é a pura verdade. Ela diz que vai entender se Michael é um inimigo ou não quando encontrarem o personagem principal. Peter diz que eles já poderiam sair daqui, ao que Anna objeta que ela deve lidar com ele hoje. O capitão é cauteloso, sugerindo que mesmo que o encontrem, ele é forte demais para eles. A garota começa a gritar e manda não reclamar, pois Edward não foi capaz de matá-lo sozinho. Ela sugere que toda a força de Edward está em Shanna, que o deixará assim que ele a vir. Anna declara que não importa como eles tenham que pegá-lo hoje e corre para frente. Observo tudo o que acontece de um lugar seguro. Edward não entende como uma simples adaga poderia excitar tanto a garota. Ele sorri dizendo que ela se propôs a tarefa impossível de encontrá-lo em uma cidade tão grande. Ele dá ordem para usar movimentos hábeis de seu corpo para subir no telhado do prédio e inspecionar a área. Ele vê o trio de sobreviventes vindo direto em sua direção em alta velocidade. Edward presume que Anna sabe sua localização aproximada, mas não sabe exatamente onde ele está. Estou tentando fugir e me esconder em algum lugar. Ele se depara com um clube de informática. Ao entrar, ele encontra várias pessoas infectadas e decide seguir para os andares superiores. Enquanto isso, Anna, acompanhada de 2 rapazes, já está bem perto de seu esconderijo. No mesmo segundo, outra pessoa infectada irrompe na sala onde Edward está vigiando. Ele imediatamente decide assumir seu controle pessoal, decidindo dar uma lição à garota persistente o mais rápido possível. Ele envia um zumbi sob controle para atacar Anna, mas ela consegue se esquivar no último momento. A menina fica perplexa, tentando entender como o homem infectado armou uma emboscada e conseguiu usar uma arma. Na esperança de acabar com o atacante com um golpe, ela agarra sua adaga, mas ao tentar atacar, ela erra. Isso causa ainda mais choque a todos os presentes, já que os zumbis comuns não são capazes de se mover dessa maneira. Após isso, a marionete tenta fazer outro ataque, que Anna consegue bloquear, mas percebe que o zumbi é muito forte. Peter pega seu machado e imediatamente corre para ajudar a garota, enquanto Michael se agacha e treme de medo. Enquanto Anna e Peter estão ocupados lutando com o boneco, a mão de outro zumbi consegue cobrir a boca de Michael e agarrá-lo. Tentando combinar meus ataques, a garota consegue cortar 4 dedos do homem infectado e arrancar a arma de suas mãos, dando ao capitão a oportunidade de atacar. No último momento, o boneco de Edward consegue desviar para o lado e sobreviver. Após isso, o zumbi recua e entra em um beco, deixando Peter e Anna ainda mais desnorteados. Ele tenta atraí-los com ele, o que causa agressividade e raiva na garota. Depois disso, os dois lembram que deixaram Michael sozinho, mas se viram e percebem que ele está desaparecido. Peter sugere que ele poderia fugir, mas Anna diz que provavelmente ele poderia ir até Edward. Essas conclusões dizem a ela que nosso protagonista provavelmente está localizado em algum lugar próximo. Ela se lembra mais uma vez que aquele zumbi se comportou de maneira muito estranha e eles não sabem quantos são no total. Ela diz a Peter que primeiro eles precisam lidar com o mesmo zumbi que os atacou. O cara diz que ela deveria esquecer isso e ir para o acampamento porque, aparentemente, os zumbis que os atacaram eram inteligentes e eles não estão preparados para isso. Anna diz para sair da frente se ele não quiser ir com ela. Ela ficará sozinha e deixe-o esperar por ela aqui. Peter se abaixa para amarrar os cadarços e nesse momento a silhueta de outro zumbi aparece atrás dele. Observando tudo o que está acontecendo, Edward, que continua controlando a situação, entende que conseguiu separar com sucesso todos os sobreviventes e agora Anna fica sozinha. Ele entende que muito em breve ela estará perto de sua localização e se prepara para lhe dar uma lição. A menina ouve um barulho em um dos quartos e decide entrar e verificar de onde vêm os sons. Ela fica chateada porque foi só o vento que derrubou a xícara e foi embora. Um momento depois, uma porta bate atrás dela, o que a preocupa muito porque os zumbis comuns não sabem como fechá-la. Neste segundo, o mesmo infectado com quem ela lutou há poucos minutos salta de uma emboscada contra ela. Ele consegue atacar a garota e derrubá-la no chão, e ela se prepara para acabar com ele com sua adaga.
outro zumbi consegue agarrar a mão dela, deixando a garota indefesa em uma situação desesperadora. Em seus pensamentos, Ana já está se preparando para a morte, percebendo que será comida viva. A garota fica surpresa, sem entender o que está acontecendo, quando um dos zumbis a coloca de bruços no joelho. E o segundo que está atrás dela começa a bater em suas nádegas com toda a força. Mas ela continua sem entender o que está acontecendo e começa a implorar freneticamente por misericórdia. Enquanto isso, o segundo zumbi que a segura no colo tenta beijá-la. A menina começa a soluçar e chorar, rezando para não querer ser estuprada. Depois de algum tempo, Ana perde a consciência e Edward decide parar de intimidá-la. Ele a leva para um lugar seguro e tenta reanimá-la quando você fala com ela. Ao recuperar o juízo, Ana imediatamente começa a gritar com toda a força, pedindo para ser deixada sozinha. Ela percebe Edward parado na frente dela e pergunta como ele veio parar aqui e para onde foram os zumbis que a espancaram. Ela também pergunta se ele viu mais alguém de seu esquadrão e por que a salvou. Edward responde que a garota gritou como uma louca e ele não teve mais escolha, o que a deixa com raiva. Quando Edward pergunta que ela nem quer agradecê-lo, Ana diz que, em sinal de gratidão, ele pode ficar com a adaga. Edward pede que para ela sua vida valha exatamente o mesmo que um pedaço de metal. Ana diz que não tem mais nada a oferecer em troca e tenta encontrar sua própria lâmina em seu peito. Edward tira do bolso e ressalta que não cabe a ela decidir como se desfazer de suas coisas. Ela começa a pular na frente de Edward apenas para devolver sua propriedade. A menina também tenta apelar para a irmã, perguntando como ela permite que ele a trate assim. Edward imediatamente defende Shanna, dizendo-lhe para não tocá-la e observar sua boca porque ela não tem o direito de acusá-la. E ela ordena que ele não grite com ele porque ele não tem o direito de fazê-lo, mesmo levando em conta que ele a salvou. Naquele exato segundo, Edward decide acalmar a garota histérica, dando um tapa na cara dela. O personagem principal ordena que ela tome cuidado com sua linguagem, pois se ela não fosse irmã de Shanna, ele a teria deixado há muito tempo para ser despedaçada pelos infectados. Quando a garota pergunta quem lhe deu o direito de bater nela, Edward responde que o direito à força lhe dá a oportunidade de fazer o que quiser. Ele explica que no mundo deles, quanto mais forte você é, mais poder você tem. E depende do desejo dele de reconhecer Ana como sua amiga ou não. Ele segura o rosto dela olhando diretamente nos olhos dela e diz que não é um vilão. Mas se alguém está se esforçando tanto para chegar ao fundo dele, ele não vai tolerar. Ana diz que ele não deveria fazer coisas assim com ela, e Edward sorri e diz que não está interessado em punts. Depois disso, ele decide perguntar à garota como ela conseguiu encontrá-lo. Edward também insiste para que ela não tente mentir sobre os insetos e outras coisas, pois ele conseguiu verificar tudo. E se ela continuar escondendo alguma coisa, ele a deixará para ser comida por zumbis. Ana diz que ele não vai acreditar nela de qualquer maneira, mas mesmo assim decide dizer que ela tem superpoderes.